Este episódio é um oferecimento da Canicos Moda Nerd, a primeira e única loja focada na moda nerd de super-heróis brasileiros. Acesse o site e use nosso cupom de desconto presente no link da descrição, porque o herói brasileiro veste Canicos! Spidercast, o podcast de cultura geek. Saudações! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Spidercast. Eu sou o jornalista Alfredo Carvalho e hoje tenho o prazer de receber aqui do programa o grande Vinícius do canal Me Compre um Café, que é dedicado aos games e que fez a análise mais completa que você pode imaginar e pode encontrar no YouTube brasileiro sobre a trilogia clássica de Resident Evil. Vinícius, tudo bom aí contigo? Eu toquei esse Vinícius aí que você tá falando, que ele tá me devendo 10 reais esse vagabundo. É, tudo certo, cara. Eu tô meio ansioso aqui, primeira vez que eu participo de um podcast assim, mas vamos lá. Pô, cara, fica tranquilo, o bate-papo aqui é mó livre, não vamos falar de polêmicas, até porque não tem polêmicas para serem faladas. Não, eu ia defender Resident Evil 6 aqui, ué. Ah, cara, aí você vai arrumar uma encrenca comigo, viu, cara? Pelo amor de Deus. Eu falar bem de Resident Evil 6 e falar mal de Resident Evil 7, eu fico bravo. Não, o 7 não. O 7 eu protejo ele. Eu falo mal do 0 só. É, o 0 eu também tenho coisas ruins pra falar sobre ele. Não é um jogo ruim, mas puta merda, que decepção aquele jogo me causou, cara. Então. Mas, cara, assim, é um prazer gigantesco ter você aqui no programa. Conheci o seu canal no início desse ano, coincidentemente, enquanto eu viajava. Né? Eu tava na casa de um amigo meu, a gente tinha combinado um rolê e tal, fui pra casa, aí eu passei lá na casa dele, e cheguei lá, ele tava com a TV dele, com o YouTube aberto, né? E o seu vídeo sobre Resident Evil 2. Caramba, qual que é o nome dele? O nome dele, ele com certeza deve estar escutando isso aqui, ele se chama Raimundo II, ou simplesmente Segundo. Um abraço pro Segundo, então, cara. Muito bom. Forte abraço aí pra ele também, grande amigo aí. E eu vi o vídeo, você tava falando sobre Resident Evil 2, né? Uhum. Eu sou um grande fã da franquia Resident Evil, desde lá do PlayStation 1, né? E assim, tipo, eu confesso que vendo o seu vídeo, você tocou em pontos ali que eram coisas que eu nunca tinha parado pra pensar. Eu sou tão acostumado a jogar aquele jogo, a zerar ele, a fazer as coisas. Eu acho, às vezes, ele tão perfeitinho, né? Sim. Que muitas vezes eu não paro pra pensar e realmente ele possui algumas peculiaridades, alguns, eu vou dizer probleminhas, né? Que talvez a gente que é muito cego, que acaba, tipo, gostando demais da coisa, acaba não percebendo. É porque tem muita gente também que jogou na infância, então acaba criando aquela memória mais afetiva, né, pelo jogo. Sim. E aí fica meio difícil de você olhar, assim, o que tem de bom, o que tem de ruim. Por esse vídeo mesmo, a base pra fazer ele foi o quê? Muita gente falando que não, que Resident Evil antigo era tudo igual, era tudo bom, hoje é tudo uma merda. Aí eu pensei, será que é realmente isso? Porque eu joguei o 1, eu fiz o vídeo do 1 Foi ano passado, pelo que eu lembro, ou foi ano retrasado, eu não vou lembrar agora. E nesse vídeo eu acabei meio que aprendendo a gostar do 1, porque quando eu era moleque eu jogava... Eu não jogava, minha mãe jogava porque eu tinha medo. Aí eu vi os jogos e o 1 sempre foi o que eu sempre achei menos interessante. Uhum. Aí eu pensei, vou fazer uma série aqui sobre Resident Evil. Vou revisitar cada jogo. Tem um canal no YouTube chamado Avalanche Reviews, que é um cara gringo. E ele fez um vídeo pra cada jogo da franquia. E eu pensei, vou tentar fazer um negócio assim, só que mais nos moldes do meu vídeo de Yakuza, que foi o primeiro grande projeto do canal. Foi quando tudo começou. E aí eu pensei, vou olhar esse jogo a fundo, vou ver qual que é a dele. E aí eu fui aprendendo a gostar dele. E aí já com essa cabeça, eu fui fazer o vídeo do 2, né? E quando eu cheguei no 2, eu fui percebendo, tem uns negócios aqui que não é igual o 1. Por exemplo, o jeito que você navega pelo mapa. Não é muito aquela coisa tipo de você vai pra um canto, aí você pega um item aqui, aí você vai pro outro lado da mansão, aí você usa esse item lá. Aí no 2 era uma coisa bem mais linear, pra ser sincero. Ele é. Você vai até a sala dos Stars, aí você volta e pega uma chave, aí você vai de novo, aí você completa lá uns enigmas aqui e ali, e aí você avança pro próximo trecho do jogo e você vai fazendo isso. Então só de ter isso como base eu fui percebendo, os jogos não são exatamente a mesma coisa que nem todo mundo diz.
Não são. Eu acho que foi até você que comentou que o primeiro Resident Evil, ele até se assemelha um pouco ao que seria um Metroidvania, porque em alguns momentos ele te dá umas escolhas, né, para onde você pode ir. Eu tenho assim uma familiaridade com um, só que com o remake dele. Né, é a mesma coisa comigo. Então, que da mesma maneira que você, na época eu não desgostava dele, só que tipo, eu comecei pelo 2. Uhum. Então eu que o 2. O 2, ele é mais. Como é que eu posso dizer? Impactante, talvez. Ele é muita coisa que é muito mais característica. O William Birkin, o design dele, o design da delegacia de polícia, os próprios gráficos do jogo também. O Leon, a Claire. O 1 ele é bem mais. Posso até dizer um pouco meio sem sal, talvez. E o fato do 2 ser também 2 CDs também, né? Um CD pra cada personagem. Eu acho cenários, essas coisas, muita coisinha aqui que faz ele parecer essa experiência única. Então, por isso que assim, acabou que na época do Play 1 eu não dei muita atenção pro primeiro. Eu achava o primeiro muito difícil também na época. Também, o 1 ele é muito mais difícil que o 2. Eles foram diminuindo um pouco esse peso da dificuldade conforme a franquia foi avançando. Quando chegou no 3, né? O 3 ele é muito mais tranquilo em relação a muita coisa, né? Então, também... Até em questão, por exemplo, principalmente a munição. Quando eu joguei o 1, eu tava jogando com a Jill até mais de boa. Mas quando você vai com o Chris, assim, se você não for pros lugares certos, você vai acabar gastando toda a sua munição com os zumbis e aí você vai ter que se virar com o que você tem. Aí no 2 você já tem um aumento bem maior em munição, até porque tem mais inimigos, né? Então é aquilo, você pega 30 munições de pistola ao mesmo tempo. E aí chega no 3 e tem sistema de pólvora, você já pega a sua primeira arma, tipo, na segunda sala do jogo. Você sai do armazém lá, você já vira na esquerda, você já tem os zumbis lá e a shotgun lá pra você pegar. Então é muito mais rápido o jeito que você consegue munição. E aí chega no 4 e os inimigos começam a dropar. E aí, então, aí dali pra frente, volta só no 7 a ficar mais escasso. O 3, ele ainda, se você colocar ele no fácil, ele ainda vem com um monte de munição, né? Tipo, a Jill começa com uma metralhadora, com 2 pentes de munição, e todas as armas já no baú, já com munição no máximo. Então, aí aqui o modo fácil do Resident Evil 3 é difícil, né? O modo difícil dele não é no modo difícil. É tipo o modo normal, ele não tem nada de dificuldade assim. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. É o seguinte, quem nos escuta aqui é um bando de nerd, né? E essa galera quer indicação. Então o que você tem consumido aí da cultura pop nos últimos dias que você pode estar indicando pra galera que nos escuta? Cara, eu tô jogando aquilo que eu acho que todo mundo que é nerd deve estar jogando nesse momento, que é o Baldur's Gate 3. Eu ainda não tô jogando, mas eu tô com vontade. Quando você arranjar um tempo, joga, porque é o que falaram, é o mais próximo que um videogame chegou de ter uma mesa de RPG em forma de jogo. Tipo, a quantidade de liberdade que ele te dá pra fazer as coisas, o jeito que os personagens funcionam, que eu gosto muito, que é tipo assim, você tem a sua equipe, mas diferente, de um jogo tipo Skyrim, por exemplo, que é só NPC mesmo, que tem um seleto grupo de linhas de diálogo e é só isso. O legal do Baldur's Gate 3 é que cada personagem é como se fosse um jogador numa mesa de RPG. Então cada um deles pode cumprir uma função diferente. Tipo, tem um ladrão na minha equipe. Então o que eu fiz? Eu usei um personagem para chamar a atenção de um NPC, enquanto eu controlava esse ladrão para ele destrancar uma porta e para ele roubar uns itens. E aí, por exemplo, no combate, teve um chefe lá que era um demôniozão lá, que eu fui enfrentar ele normalmente, eu apanhei, morri umas 3 vezes pra ele. Aí o que eu fiz pra enfrentar ele? Eu corri por todo o cenário, peguei todos os barris explosivos que tinha, coloquei no inventário de cada personagem, posicionei eles num corredor assim, onde tava o chefe, fiz esse ladrão subir na parede assim, que era meio quebrada na parte de cima, pelo outro canto, deixei a porta trancada pra ele não passar, aí só tinha esse corredor mesmo que ele podia ir. Chamei a atenção dele com o ladrão, e na hora que ele tava vindo no corredor, eu usei o mago pra conjurar banha de porco no chão. Caraca. Ele escorregou na banha de porco,
que ele falhou num teste lá. E aí eu usei outro personagem pra soltar magia de fogo pra explodir os barris. Aí o chefe saiu voando, caiu num poço cheio de aranhas venenosas. Nossa. Eu podia, inclusive, ter convencido elas a se juntar a mim. E elas mataram ele. Então, isso é Baldur's Gate 3. É fantástico, cara. É fantástico. Realmente parece que é a experiência próxima de um RPG de mesa. Cara, é um absurdo a quantidade de coisas que eles te permitem fazer. Teve, sei lá, um NPC que era uma criança, que ela tava tentando me dar um golpe, e aí ela fez uma aposta comigo de ficar jogando... Eu acho que foi Joaquim Pô. E aí o jogo ele ficava te dando a opção de ficar jogando de novo. Porque você ia ganhando, era automático, você ia ganhando automaticamente, e você podia fazer de novo, e jogando de novo e de novo. Chega uma hora que ela fica de saco cheio, de tanto que você fala de novo, de novo, de novo. Ao invés de ser só tipo um diálogo repetido, não. Ela tem uma linha de diálogo diferente pra toda vez que você joga. Até que chega só umas 10 vezes que você joga, ela fica de saco cheio de você. Então, meu, é fantástico, é fantástico. Eu vi umas polêmicas rolando no Twitter esses dias, né? Claro, no Twitter, né? Sempre. Aí era um perfil de um fanboy ali, né? Ele falou assim: a quantidade absurda de canais fazendo reviews e elogios a um jogo indie que usa esquema de RPG de turnos, estilo que foi abandonado pela maioria dos jogadores e pela... nunca gostou de RPG de turno, nunca mais. Pois é, e pela própria indústria há anos. Me faz pensar se isso não é uma coisa coordenada para diminuir o brilho de Starfield. eu cheguei a ver. Eu vi o tweet. Cara, olha o nível de onde essa galera chega, mano. Isso é paranoia, cara. Isso é paranoia. Até porque o Starfield... Eu tô animado pra Starfield, mas assim, é jogo da Bethesda, é outra proposta, é outro negócio. É, tipo um Fallout da vida, alguma coisa então, assim. A Bethesda tem outro estilo de jogo. O Baldur's Gate, o pessoal descobriu ele com aquele trailer lá que teve a cena de sexo com o urso. Que eu não tava acompanhando muito Baldur's Gate. Eu sabia que ele existia. Eu tava de olho nele assim, meio que por fora. Eu só tava... Alguns canais que eu acompanhava estavam jogando ele há uns 2 anos atrás, quando liberou, acho que a beta. E aí, realmente, teve esse negócio do urso e caiu na boca do povo. E aí começou a popularizar. Aí agora divulgaram e o povo tá descobrindo o Baldur's Gate. O próprio estúdio, eu esqueci o nome do estúdio que fez Baldur's Gate, mas eles fizeram, por exemplo, o Divinity Original Sin 2 também, que é um jogo que também foi bem aclamado por causa disso. Eu tenho ele aqui, mas eu nunca cheguei a jogar. Mas ele também é um jogo que te dá várias opções de como prosseguir, do que fazer. Então, o Baldur's Gate, ele é... Primeiro que o estúdio não é indie, esse estúdio aí ele é bem grande até. Sim. E o jogo ele foi desenvolvido acho que em 7 anos, sabe? Foi muito tempo mesmo. E o Baldur's Gate ele é uma evolução dos outros jogos que esse estúdio vem fazendo ao longo dos anos. Então não é nem nada muito... Assim, o Baldur's Gate é um jogo perfeito, praticamente perfeito. Mas ele não é novo assim pra esse estúdio. É novo pra gente que não tá acostumado. E é o terceiro jogo, né? É o terceiro Baldur's Gate. Eu tinha jogado Dark Alliance no PlayStation 2, mas faz muito tempo eu nem sei se os outros Baldur's Gate eram no mesmo estilo. Eu não vou saber dizer. Eu vi uma gameplay desses Baldur's Gate antigos. Era uma coisa meio Skyrim, sabe? Enfim, era uma franquia que eu confesso, eu nunca parei pra olhar pra ela. Mas agora eu fiquei interessado. Né? Eu vou jogar em algum momento, não sei quando, mas em algum momento eu vou jogar. Joga o quanto antes, meu. Meu, você conseguir tirar férias nos próximos meses. As suas férias vão ser isso, vai ser só Baldur's Gate. Se prepara. Arranja um dinheirinho aí, parcela, faz alguma coisa. Que olha, cara, é fantástico. É muito projeto na frente. Mas tá na fila, tá na fila. Aquela fila eterna que só vai aumentando com o passar dos meses. É verdade, cara. E eu vou achar muito engraçado se o Sea of Stars sair e tiver uma nota maior que o Starfield. O Starfield. Pior que o Sea of Stars eu não tô acompanhando, não tô vendo exatamente como é que ele vai ser. Eu sei pouca coisa dele, só sei o nome praticamente. Ele vai muito na vibe do Chrono Trigger. Vai ser de turno também? Acho que sim. E ele vai estar de graça tanto para os assinantes da PlayStation Plus Extra como pro Game Pass, no Day One.
Ah, cara, olha, dependendo de como for, porque agora o Baldur's Gate, eu espero, pelo menos, que ele tenha entregado pro público, né, mais casual que, meu, ó, jogo de RPG por turno é uma coisa legal, você vai curtir se Sim. você jogar. Porque, assim, o cara que fez aquele tweet, ele é maluco, isso sim. Ah, sim, com certeza. Mas, assim, o próprio Final Fantasy, quando ele lançou o último aí, teve pessoas falando, né, que jogo de RPG por turno é datado. Tem um pouco disso sim. Eu acho que tem uma certa resistência por parte da maioria das pessoas em relação a É, jogo de RPG por turno. isso sempre foi uma franquia muito de nicho, né? Eu lembro Uhum. que quando eu jogava esse tipo de jogo no PS1, não era todos os meus amigos que curtia. Eles olhavam assim e falavam, pô, mano, como é que você gosta de jogar desses negócios aí? Bom nada a ver, os caras ficam parados aí esperando o É. ataque. Mas era essa magia da coisa. Não era todos que eram pegos por isso, né? Eu conheço muita gente que desde sempre falou, não, se for pro turno eu não jogo, né? Muito antes dessa onda de RPG mais moderno aparecer, né? Mas existe um público para isso. E é Uhum. um público que sente um pouco de falta disso. E são poucos os jogos hoje que entregam isso. Acho que, tipo, Baldur's Gates agora, né? É. E um Persona. Persona e Yakuza. Yakuza agora é por turno também. O Yakuza ficou pro turno. Eu conheço bem pouco da franquia Yakuza. A gente vai até falar mais de Yakuza mais pra frente, cara. Opa, agora sim. Agora tá na minha área. Eu queria fazer uma pergunta que é um clichê, mas é um clichê que não pode faltar. Como foi que os games entraram na sua vida? Cara, entraram mais ou menos o quê? Quando eu tinha uns 3, 4 anos, eu era bem moleque. E assim, quem assiste os vídeos sabe, eu sou fã de Tokusatsu, de série de herói Aham, japonês. E isso boa. começou, cara, desde que eu era molequinho. Começou com, acho que a maior parte das pessoas da minha idade foram introduzidos a esse mundo através de Power Rangers. Meu caso. Ah, então, aí era isso. Eu assisti Power Rangers, lembro que foi o Galáxia Perdida, eu lembro até hoje, que foi o episódio que a Ranger Rosa morre. Caraca! Então foi um grande, sabe, um chamativo, porque já começou naquele drama, a personagem morre, você fica, meu Deus, que coisa é essa? Super-herói, não sei o quê. E a minha tia, ela é bem nova e ela tinha um Super Nintendo na época com os dois jogos dos Power Rangers que foram lançados pro Super Nintendo, Pô, os melhores. os que era beat'em up. Um que era do Mighty Morphin normal, com a primeira Sim, equipe lá, que era o que eu mais gostava, e o do filme. sim. Que ele era. Eu comprei um portátil esses dias Hum, e eu joguei esses dois jogos de novo. nossa, eu acho que eles envelheceram bem. Faz um tempo que eu Muito. rejoguei, mas, meu, é Tem um muito cara bem aí feito. criando um fangame, Hum, usando os sprites desse primeiro jogo aí. puta, cara, eu vou atrás depois pra dar uma olhada aqui. Esses jogos, eles eram. Eu não sei, cara, era jogo licenciado, mas era num nível de qualidade técnica, cara. Que eu acho que a maior parte das pessoas gosta do segundo, que era do filme, mas É eu que é o achava mais ele, popular. eu achava ele difícil na época, nossa senhora. Mas Esse o. segundo, Hum, eu joguei tanto ele que eu consigo zerar ele tranquilamente. Esse dia, pra você ter uma ideia, eu tava no Anime Friends. hum, E no stand de Tokusatsu, uhum. tinha uma máquina arcade só com o jogo de Tokusatsu. Nossa, cara. Eu parei 40 minutos lá no meu trampo lá pra zerar Power Rangers The Movie. E Cara, zerei. que, que da hora. E esse jogo ele tinha aquela mecânica, né? Que você podia morfar, e aí você morfava, você dava hit kill em tudo que tivesse na tela, né? Isso, e Então, recuperava a vida toda. recuperava ela toda. Cara, também o jogo pode ter sido difícil pra mim na infância, porque eu era maluco e eu fazia o quê? Eu não queria enfrentar os chefes da fase. Então eu segurava pra morfar só quando chegava neles. Ah, E, mas aí ele morfa automaticamente quando chega no é chefe. verdade, morfava. Então eu. Então eu tô maluco, eu tô maluco. Eu achava que eu segurava até o chefe pra morfar e ele morrer automaticamente, mas não. Eu acho que eu É que. esperava até chegar perto, então. Eu tô confundindo a memória. Não, mas ele era difícil mesmo, esse jogo, cara. É, cara, porque, nossa, eu apanhava demais nele. Não, é verdade, o chefe final, o Ivan Uzi, que quando Isso. você enfrentava ele, você podia morfar e matar ele automaticamente. Eu nunca enfrentei ele, nunca enfrentei ele. Mas o Ivan Uzi, a fase já começa com ele. Já começa com ele. É isso Você mesmo. chega lá, ele já morfa.
automaticamente. Cara, então eu tô maluco, eu tô mentindo aqui, não sei. Vai ver se você tá confundindo aí alguma coisa. Confundindo, cara, porque eu lembro de morfar pra matar o chefe, eu não sei. Mas, cara, depois rejogue o jogo, porque até hoje eles envelheceram muito bem. E assim, eu jogo ele muito bem single player. Uhum. Agora, até hoje eu não achei uma pessoa pra jogar comigo no multiplayer que consiga ir no mesmo nível que eu. E aí eu acabo sempre dando game over, porque, tipo, é compartilhado as paradas, né? Sim, Aí eu não consegui zerar ele em co-op ainda, mas single player eu me garanto. Você já rejogou milhares de vezes, aí é de boa. Aí se for eu jogando que não sei nem quando você morfa, quando você faz não sei o quê, aí é foda. Mas vale a pena, cara. Mas eu também tô contigo, porque eu acho o primeiro. Eu acho que o primeiro, num conceito geral, ele me agrada mais. Porque ele tem mais movimento do personagem, mais combos. Uhum. E ele tem o final na luta de Megazord, Nossa, que faltou cara, no último, cara. Era basicamente. Acho que era só por isso que eu gostava quando era pequeno, porque eu adorava a luta de Megazord na série. Então, no jogo se terminava, meu Deus, o Megazord. Você enfrentava o. Não era o Goldar, mas acho que era um monstrão genérico. Era um monstrão lá. Aí, o jogo do filme foi a primeira vez que eu cheguei no final dele, foi aquela desanimada lá, que você chega no final, meu Deus, agora vai ter Megazord. Aí é só uma mão que aparece, você pula em cima dela, ela te puxa. Aí termina o jogo. Você jogou aquele jogo de luta? Não, o jogo de luta nunca. Eu fui descobrir ele muito tempo depois. Que é de luta com Megazord. Sim. Eu zerando agora, eu vi que no final eles deixam uma mensagem. Esperamos vocês em Power Rangers The Fighting Games. Acho que esse é o nome do jogo. Eu acho que o que eu acho, isso aqui é teoria minha. Eu acho que eles estavam fazendo esse jogo do filme. Eles tinham a ideia inicial de colocar um Megazord lá. Só que eu acho que o escopo ficou tão grande que eles decidiram fazer um jogo à parte. Pode ter sido também. Pode ser também o próprio tempo, né, pra lançar o jogo e coincidir com o filme. Eu não sei se foi lançado na mesma época, mas Eu também não. tem muita. Às vezes dá nisso também. Às vezes o filme vai lançar uma certa data e aí tem que lançar o jogo na mesma semana. E aí a equipe tem que correr atrás pra fazer isso. Mas não sei se pode ter sido esse o caso também. Ou se também não faltou espaço no cartucho. No também, cartucho, né? Pode ter sido isso também. Mas foi com esse jogo aí, esses dois jogos que eu acabei descobrindo videogames. Tinha também Street Fighter 2, só que eu não sabia nem dar Hadouken naquele jogo. Então eu chegava no Bison, o Bison me destruía. E com o tempo foi indo assim. Até que passou, acho que uns 2 anos, mais ou menos, 1 ou 2 anos. E aí minha mãe comprou o PlayStation 1. E, cara, quando ela comprou o PlayStation 1, foi né? Aquele novo mundo se abrindo pra você. Que veio com vários jogos originais, né? Jogo originalzão, né? 100% o que você comprou na loja do shopping, então obviamente é original o jogo. Bom, o disco de demo era original. Esse eu garanto, mas o restante... Então, aí, nossa, foi aquele... Eu não sei nem se foi promoção da loja, se eles que arranjaram uns R$50 lá e compraram um monte de jogo, cara, mas vi muita coisa mesmo de jogo. Eu lembro, acho que eram uns 2 jogos de corrida, a trilogia Resident Evil, que foi aí que eu conheci eles. Mas isso não importa, porque eu era criança e eu queria jogar, eu queria jogar o jogo do Ursinho Pooh, que eu tinha 4 anos. Eu queria jogar Pac-Man World. Pac-Man World é os meus jogos, foi meu Mario 64 praticamente. Jogou o remake dele, que saiu ano passado? Cara, eu tô toda hora abrindo a Steam aqui pra ver se tem promoção com ele aqui pra comprar. Cara, é muito bom, viu? Eu queria comprar ele, cara, que o jogo original foi um dos jogos da minha infância. Eu chegava no final, aí eu apagava o save e começava tudo do zero, porque eu fazia isso, não fazia 100%. Nossa, cara, e tinha uns chefes lá, eu lembro do segundo chefe, que é uma múmia. Sim. Que é o Anubis Rex, eu lembro até hoje, que era um inferno aquele chefe, que ele era tudo bizarro, que ele começava a tacar um monte de coisa em você, que a primeira fase era a múmia te perseguindo. Aí depois era a torre. E eu cheguei até a assistir alguns vídeos de gente que fez análise desse jogo uns anos atrás. E assim, pessoa mais velha que eu falando, cara, eu fui jogar esse jogo agora e esse chefe é impossível. Ele é bola de fogo que ele taca em você, é tornado, é raio, é um monte de coisa. E tem situações que você não consegue escapar dos ataques. E aí eu me senti vingado. Que eu achava que eu só era ruim mesmo. Que eu tinha que chamar minha mãe pra zerar pra mim. Não, eu tive pouco envolvimento com esse jogo na época do Play 1. Eu fui jogar ele mais a fundo mesmo ano passado, que eu recebi o jogo da Bandai pra fazer análise, né? E aí
Aí eu fiz 100% nele. No Foi assim, remake, né? Isso. No remake. Achei que era o original. Eu, pronto, me dá aí o disco original. Não, no remake. Mas, tipo, foi um dos jogos de plataforma assim, mais gostosos que eu achei de fazer 100%, cara. Sim, cara, esse jogo é porque é muito bom, porque ele foi o primeiro jogo 3D do Pac-Man, assim, sem contar aquele outro lá que era no estilo clássico, mas era 3D. Sei. Esse foi o primeiro jogo de, realmente, aventura, plataforma que foi lançado do Pac-Man. Foi até lançado em comemoração ao aniversário dele, acho que de 10, 20 anos, eu não vou lembrar agora. Mas, cara, foi uma transição muito bem feita que eles fizeram. E o remake, ele consertou várias coisas que eram problemas no jogo original. Tipo, no jogo original, você podia atacar as bolinhas lá que o Pac-Man come nos inimigos pra matar eles. E era uma droga no jogo original, tipo, ele tacava no próprio pé, então era impossível você mirar isso. Aí no remake eles consertaram. Os chefes que eram meio zoados no original, o remake também consertou. Então, cara, assim, foi um remake que veio do nada e, pelo que eu vi dele, cara, ficou, assim, excelente. Ficou muito bom, cara. Jogabilidade. A jogabilidade dele envelheceu muito bem. Então eu Envelheceu, acho que cara. eles não mexeram tanta coisa assim. É que nem o Crash Bandicoot. Sim, Né? o Crash foi lançado já, cara, assim, pouca coisa podia ser melhorada no Crash, né? Só o gráfico. Ele foi lançado assim, e, tipo, até que o terceiro jogo ele foi adicionando uns movimentos a mais. Só que de resto, a jogabilidade sim foi praticamente a mesma, porque já acertaram de cara. São jogos que envelheceram muito bem. Estamos falando de PlayStation 1. PlayStation 1. Começo dos jogos 3D. Onde a grande maioria da biblioteca envelheceu mal pra caralho. Então, principalmente que o PlayStation 1 foi aquela época do mascote de plataforma, né? Que você Sim. teve Mario 64 sendo lançado, aí teve Crash, tinha o Sonic já há algum tempo, que aí o Sonic foi aquela transição pro 3D que foi meio esquisita. Não ficou muito legal. Eu acho que só o Adventure eu nunca joguei ele, mas a maior parte das pessoas elogiam ele. Falam que é meio esquisito aqui e ali, mas no geral a experiência é bem positiva. Pra você Mas. jogar com o Sonic, é legal. Uhum. Agora, pra você jogar com outros personagens, aí o negócio fica um pouco Já é esquisito. esquisito. Então. E nem todos os jogos conseguiram fazer uma coisa tão amarradinha quanto. Basicamente, o Crash ele dominou, né? Ele pegou a posição que era do Sonic, como rival do Mario, em teoria, Foi. assim. E ele virou meio que o mascote da PlayStation, mesmo não sendo um jogo tecnicamente da PlayStation, né? Mas por muito tempo ela adotou o Crash como mascote. Então, ficou como foi acho que o maior jogo de plataforma da época, tirando o Mario. Tanto que tinha aquele comercial antigão, né, de um cara vestido de Crash indo pro Sim. escritório da Nintendo zoar eles. Então, meu, você vê, a mesma energia que o Sonic tinha lá na década de 90, né, com aquele Genesis Does What Nintendo Don't, Isso. o Crash ele acabou pegando isso. A Sony também, porque a Sony virou a competidora da Nintendo. Essa é a verdade. A Sony, ela chegou no mercado como quem não queria nada, né, cara? E dominou a porra toda. E dominou. Aí depois veio a Microsoft e aí começou a bater, Também. ficar pau a pau com a Sony. E aí a Nintendo agora, ela meio que tá ela não tá pequena. A Nintendo, ela meio que tá dominando a própria área dela, assim, por assim se dizer. A Nintendo é outra parada. Então, ela tá focando num público lá e é isso. Ninguém vai atrás dela pra competir com ela e ela não vai atrás de ninguém, basicamente. Exatamente. A Nintendo, ela se colocou numa posição de tipo, ó, você quer um PlayStation, um Xbox, escolhe aí. Só que independente de qual você escolher, você vai também querer um Nintendo. Então, é tanto que por isso que ela não terceiriza assim, os jogos dela para outras plataformas, tipo PC, que nem a Sony e a Microsoft estão fazendo, porque a Nintendo tá lá, ela tá dominando o espaço dela e não tem o que fazer. Deixa eu te perguntar, falando aqui de games que marcaram sua vida, né? Com certeza você coleciona ao longo desses tempos, pelo menos eu acho, né? Eu pelo menos coleciono bastantes decepções, né? Decepções no mundo dos games. Você lembra assim, quais foram, tipo assim, as maiores decepções que você já teve relacionadas a jogos? Cara, deixa eu lembrar aqui de cabeça, porque recentemente foram tantas decepções, cara. Nossa. Eu comprei, de uns tempos pra cá eu tenho comprado uns jogos, aí eu jogo um pouco, eu fico, puta, cara, isso aqui não tá legal. Mas eu vou te falar que talvez, assim, a primeira é aquela lá que muita gente já deve ter falado, a Monique provavelmente, que é Resident Evil 6. Ah, sim. Resident Evil 6 é de praxe, cara. Assim, eu acho que esse foi o primeiro jogo assim que eu fiquei realmente hypado pra comprar. É porque assim, até
certo ponto, assim, eu não tinha um console que correspondia à geração, entendeu? Aham. Eu ganhei meu PlayStation 1, comprei. Eu com 4 anos comprei um PlayStation, tá bom. Eu ganhei meu PlayStation, eu já tinha o PlayStation 2, já era o quê? Eu sou de 98, 2000, 2001 mais ou menos era. Então o PlayStation 2 já tava lá. Aí Sim. quando eu ganhei o meu PlayStation 2, era 2008. Já tinha o Xbox 360 e foi no mesmo ano que lançou o PlayStation 3, pelo que eu lembro. Sim. Não, o PlayStation 3, eu acho que ele é de 2006, cara. 2006, então, 2006, 2007. Porque eu também ganhei meu PlayStation 2 quando tava saindo o PlayStation 3. Então, aí já eu tava, então eu nunca realmente acompanhei a geração. Eu comecei a ficar mais ou menos de acordo com a geração com o Xbox 360, Eu também. que eu ganhei ele foi o que acho que 2011, foi 2011, que É, aí na mesma época. eu ganhei Skyrim, ganhei Resident Evil 5, Dead Island, foram meus primeiros jogos. Skyrim eu nunca joguei. Isso que eu dizer que é muito bom. Resident Evil 5, ele é um jogo que, por mais que ele seja esquisito, ele é bem divertido, eu Ele é pelo bem menos acho. divertido. Dead Island, meus pesos. Dead Island foi um jogo que lançou, era só vídeo massacrando ele. Aí eu joguei ele e falei, cara, isso aqui é assim, o Dead Island eu não vou defender ele como se fosse um jogo bom, mas assim, ele funciona. Isso eu posso dizer sobre ele que eu não posso dizer sobre muito jogo. Eu zerei ele em co-op na época. Então, ele funciona, mas cara, Funciona. tem tanta coisa ruim nele que chega a ser tão engraçado, cara, chega a ser tão divertido. É tipo o The Room dos videogames. Sim. Eu lembro que, sei lá, eu viajei com um amigo meu pra praia uma vez, e aí eu levei o Dead Island pra gente jogar. E tem um zumbi nesse jogo que é tipo um cara bombadão, que fica com a voz grossa, não sei o quê. E aí se você bater nele com uma arma elétrica e ele tomar choque, ele começar a ser eletrocutado, ele vai começar a dar uns gritinhos, sabe? Fica, ai, 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 meu! E eu lembro, eu e meu amigo, cara, a gente rolando de rir vendo isso, cara. Parece o meme daquele repórter que tomou um Foi, era tipo, choque. ai, ai. Meu! Então tinha umas coisas assim. Eu lembro que outra vez eu fui enfrentar na mesma viagem, eu fui enfrentar esse zumbi, ele tava tipo em cima de um morro, assim, uma coisa mais ou menos. E eu tinha conseguido uma arma que era um pé de cabra que tinha tipo um poderzinho de empurrar inimigo. E aí a gente olhou, pô, o que será que isso aqui faz? Vamos testar. Batemos nele. Cara, o bicho ele foi catapultado pra longe. Nossa. Ele saiu voando, cara, e a gente riu tanto disso. Então, assim, por mais que não seja um jogo que eu vou recomendar, cara, eu tenho tantas memórias boas com o Dead Island, cara, que eu não consigo ficar ruim com ele, eu não consigo xingar ele. Não, eu imagino, cara. É compreensível. Então, aí chegou o Resident Evil 6 mesmo, que eu comprei na pré-venda na época. Foi um hype, viu? Foi um hype. Eu lembro No More Hope Left, os trailers saindo. 3 campanhas. Nossa, 3 campanhas e depois você descobre que tinha da Ada. A Capcom falando que tinha 1000 pessoas desenvolvendo o jogo, um negócio assim. Cara, era um absurdo esse jogo, era um absurdo. E E você assim. sabe que nessa época hum, a Capcom tava meio mal vista por causa de DLC, essas coisas, eu né? lembro, eu lembro. A DLC no E disco do R5, até hoje. isso. E também do Street Cross Tekken, né? Uhum. Que ela lançou esse jogo na época, né? E os personagens de DLC tava tudo no disco. Sim, não, a Capcom nessa época ela era. Eu lembro que todo mundo chamava ela de mercenária, era uma das piores empresas aos olhos do público. Tava foda. E o motivo da campanha da Ida ser uma parada que você desbloqueia jogando foi um pedido de desculpas dela. Ah, Porque ia ser uma DLC paga também. é o que faltava. E o R6 ele teve bastante DLC também, né? Ele teve muita, cara. O The Mercenaries do jogo veio praticamente pelado. E é um dos melhores modos The Mercenaries assim da franquia. Ah, sim, E era tipo 3 mapas, era 12 personagens, sei lá, era os personagens do jogo principal, mais os parceiros deles, mais roupas alternativas. E, cara, era 3 mapas pra você jogar. E o resto era tudo DLC. Nossa. Então era ridículo isso, ridículo. E aí lançou o jogo, eu lembro até hoje, lançou o jogo, eu peguei ele pra jogar tipo no sábado e não, foi na sexta, mais ou menos, sexta pra sábado. E eu virei os 2 dias jogando Resident Evil 6. E assim, quando eu terminei o jogo pela primeira vez, eu gostei. Uhum. Aí eu fui rejogar ele, aí até meio esquisita essa parte aqui. Aí você vai rejogar ele de novo, essa parte também é meio esquisita.
E aí quando você olha o jogo como um todo, você fica... decepcionou. Eu joguei ele a primeira vez sozinho, né? Uhum. Eu joguei e tal, falei, ok, eu não tinha uma opinião muito bem formada com ele. Aí eu chamei um amigo pra jogar comigo, Uhum. né? Na época ele tinha um canal no YouTube, fez até vídeos de Resident 6 comigo, né? E a gente jogou. E aí nessa segunda jogada foi que realmente eu pelo menos, né, e ele também, vimos que o jogo ele é bem decepcionante em vários aspectos. O primeiro, acho que assim, o primeiro ponto é que a gente não conseguiu se divertir com ele do mesmo tanto que a gente se divertiu com o Resident 5. O 6. Hoje em dia eu tenho uma outra visão sobre o 6. Hoje em dia eu até que gosto dele, mais pelas coisas que ele tenta fazer que outros jogos não fazem. Tipo, o próprio sistema de combate dele eu acho bem divertido. Você chega a dar um tiro no inimigo, você dá um golpe físico nele. Mas na época, cara, que a Capcom tava prometendo, né? É jogo de terror, é campanha de tiro, é mega conspiração, Umbrella voltou, um monte de coisa. E aí quando você joga, você fica, meu, isso aqui não viveu até alcançar o hype, né? Esse tipo de Não. coisa. Ela prometeu que a campanha do Leon seria tipo a volta e iria agradar a galera que gosta de terror. E é terror por 5 minutos e nem É, é um terror tão bom assim. eu não sinto isso, cara, tipo, jogando a campanha do Leon. Pra mim é ação o tempo todo. Todas as campanhas são. E esse que é o problema do Restase que muita gente fala, né? Que ele tenta ser tudo, mas ele não é nada ao mesmo tempo. E o problema do 6, pra mim, é isso. Se ele tivesse pulado de cabeça em ser um jogo de ação, cara, ia ser, eu acho que, uma experiência tão boa quanto Resident Evil 5, sendo bem sincero. Tanto que, Porque. por exemplo, a Capcom agora tá querendo fazer remake das suas franquias, né? Fez até o 4. Eu imagino que vai ser uma questão de tempo pra ela fazer do 5. Mas eu não imagino como é que vai ficar um remake do 6. Não, eu acho bem provável a Capcom fazer o 6. O 6, ele meio que tá sendo esquecido pela Capcom. Eu acho que, desde que ele foi lançado, a única referência que a gente teve sobre ele foi... Eu acho que, assim, uma cena no finalzinho do Revelations 2 e agora no novo filme aí que parece uma referência ao Pierce, que o Chris fala dele. Mas a Capcom meio que esqueceu o jogo. E ele termina no cliffhanger, né? Termina. Com o Jake enfrentando os monstros lá e assim, nossa, ele é o novo protagonista. E nunca mais a gente viu esse cara. A Capcom, é que assim, o jogo, ele foi ao longo do tempo vendendo bem. Tem uma galera que gosta dele, mas foi um jogo que praticamente foi quase que o principal responsável pela quase falência da Capcom num tempo aí. Teve um tempo aí que a Capcom ficou mal das pernas, cara. Ela tava. Porque foi muita época que a Capcom tava. Assim, é toda uma questão isso aí que aconteceu com a Capcom, que envolve todo o mercado japonês. Que foi muito aquela coisa do. Eu já falei disso algumas vezes em live no canal. Da indústria japonesa tá tentando apelar para o público ocidental. Uhum. E aí eles começaram a fazer jogos que um ocidental iria gostar. Por que eles fizeram isso? Porque COD tava vendendo pra cacete. Isso. O MW2, ele lançou... Assim, o MW2 acho que é um dos jogos mais importantes da história. A gente pode até zoar COD muito hoje em dia, tudo a mesma coisa, não sei o quê. Mas, cara, foi um dos primeiros jogos, assim, a vender milhões no primeiro dia, sabe? Assim, foi um absurdo. E todo mundo na 7ª geração... Na 6ª também já tinha muito esse negócio de apelar pro público ocidental. Mas na 7ª, com o online, com os números que o COD tava fazendo... Cara, foi tipo uma corrida armamentista para todo mundo tentar lançar o próximo COD. Sim, e a Capcom queria ter o seu COD. A Capcom até hoje quer ter o seu próprio COD, praticamente. Hoje em dia, na verdade, ela quer ter o próprio eSport dela e ela não sabe o que ela quer exatamente, mas ela quer ter um eSport. E tenta botar Resident Evil no meio dessa bagunça então, aí. Porque a franquia talvez mais conhecida, talvez não seja a que mais vende, porque Monster Hunter é a que mais vende, mas Resident Evil provavelmente é a mais conhecida. E aí eles enfiam o nome de Resident Evil em tudo. E na 7ª geração de consoles foi isso. A indústria dos jogos estava lá, o online é uma coisa nova, tava todo mundo querendo meter um jogo online. Eu lembro que God of War teve modo online no Ascension. Ninguém jogou essa porra. Ninguém jogou. Tomb Raider, o Tomb de Raider 2013 tinha. Teve. Todo mundo tinha. Todo mundo queria ser o próximo jogo de tiro em terceira pessoa, Naquela época, todo jogo que saía,
Era uma certeza, ia ter um modo multiplayer. Ia ter um modo multiplayer e provavelmente seria um jogo de ação. Era isso. Foi a época que matou o Survival Horror na indústria. Dead Space tentou, e aí chegou o 3 e desistiu. Putz, aquele Dead Space 3 é uma tristeza, cara. O Batman Arkham Origins teve multiplayer, cara. Teve multiplayer, eu acho que teve. Eu não cheguei a jogar o Origins, mas eu lembro que teve. Então tava todo mundo nessa loucura aí de lançar o próximo jogo multiplayer pra competir com o COD. E aí a Capcom também, né? A indústria japonesa tava nessas ideias erradas de apelar pro público ocidental. A Square Enix já tava fazendo isso tinha um tempo. A Capcom tava desde o PS2 fazendo isso. Eu Sim. lembro de Sengoku Basara, que é tipo um jogo, não sei se você conhece. Não, esse aí não. Ele é baseado em Dynasty Warriors, que é aquele negócio de você, é um Musou, sei. né? Vários inimigos pra você matar, você controla um cara super fodão. E ele é um jogo, obviamente pelo nome, Sengoku, ele é baseado no período Sengoku do Japão. Então é um jogo sobre o Japão e história japonesa. Ele chegou aqui no PS2 como Devil Kings. E esse jogo, automaticamente mudaram tudo nele. Tiraram os dois personagens principais, que eram mais... aquele estilo anime mesmo, sabe? Cara mais novo, mais bonitinho. E botaram um malandro de bigode, que pra ser o grande cara fodão da capa, que tinha uma arma e não sei o quê. O jogo mesmo, o mundo dele não é mais o Japão, é tipo um mundo de fantasia genérico. Mudaram até o design do mapa, que antigamente era o mapa do Japão, e aí foi para um mapa genérico de fantasia. E então tinha isso em vários jogos. Foi a Square Enix, quando ela lançou o primeiro Nier também, que atirou o personagem que era um molequinho novinho, com um padrão mais bichôdio de anime, e botou um cara velhaco lá para ser o pai da menina que no jogo original é a irmã. Nossa. Então toda a indústria ela foi nessa ideia errada. E aí teve, por exemplo, DMC Devil May Cry, que a gente conhece. Esse aí eu gosto. Eu gosto também, mas, né? Você pega Devil May Cry e aí você joga DMC Devil May Cry e você percebe, né, que, meu, é diferente. É diferente. O gameplay dele eu gosto bastante. Foi o que me fez gostar dele. Eu falo isso até hoje. Ele é o melhor hack and slash ocidental que a gente teve até hoje. Até hoje ele é o melhor. É fantástico a gameplay dele, envelheceu muito bem. Sim, é tanto que o Devil May Cry 5 pegou muito dessa gameplay. Pegou coisa dele. Eu queria mais o estilo de troca de arma desse jogo em alguns jogos novos também. Nem só Devil May Cry. Você poder dar um combo e aí você aperta um botão e você finaliza o combo com outra arma. E você já tá com outra arma na mão. Isso é muito da hora, cara. É que o hack and slash parece que tá também um pouco... É um estilo de jogo que tá um pouco esquecido também. Sim. Porque na época do God of War que ele lançou, lá o primeiro Devil May Cry God of War, todo mundo queria fazer o próximo jogo. Aí agora é que eu acho que hoje em dia tá todo mundo mais nessa coisa do jogo de tiro. Eu acho que o jogo de tiro meio que virou um padrão da indústria. E hoje também tem uma outra onda que é a onda do Souls-like. Do Souls-like também. Agora eu acho que deu uma diminuída, mas quando eu tava lá na época do Dark Souls 2, mais ou menos, aí teve bastante. Tanto que um dos jogos que eu tô jogando no momento é o Nioh 2. E o Nioh 2, eu cheguei a jogar bem pouco do Nioh 2, o 1 eu não terminei ele, mas o que eu gosto do Nioh é isso, ele pega a fórmula do Souls, mas principalmente o 2, já dá pra ver que ele é uma coisa que ele tá seguindo o próprio rumo dele, ele tem as próprias ideias dele. Ele não faz tipo um Dark Souls piorado, ele é Nioh. Ele tem um estilo Souls-like, que, sim, a Koei Tecmo, ela se influenciou muito nas obras da From Software, isso é fato. Isso é mas ela também tem muita coisa original dela, e muita coisa que às vezes o pessoal olha e fala, isso aqui é de Dark Souls. Não, ela já fazia isso em Ninja Gaiden. Então, aí ele já tem experiência com um certo estilo de jogo, eles só basicamente tentaram trazer Ninja Gaiden de volta, só que dando uma remexida assim no estilo. Colocando pra algo mais atual da indústria, mas funcionou muito bem. Porque o próprio Ninja Gaiden, ele foi assim, né? Que o primeiro Ninja Gaiden, ele é um jogo de plataforma padrão da época 2D. Aí teve a época dos hack and slashes, aí lançou o primeiro Ninja Gaiden 3D lá, que era o hack and slash mesmo, padrão Devil May Cry, God of War. Aí agora eu acho que com o Nioh, eles estão meio que fazendo uma coisa parecida, só que entre aspas, fazendo um Ninja Gaiden mais no estilo Souls, entre aspas. É basicamente isso. Tanto que Nioh tá no mesmo universo de Ninja Gaiden, né? Esses dois universos, eles se conversam ali. É a mesma coisa, porque, tipo, Nioh é muito mais, tipo, época mais antiga, né?
Aqueles períodos mais antigos. Mas tem várias menções ao clã Hayabusa lá, né? Principalmente na DLC do primeiro Nioh. E Isso também. Eu gosto quando a empresa faz isso, conecta os jogos assim. Tipo. Muito bom. Tá tudo conectado. E é que Ninja Gaiden se passa num período mais atual, né? Mais no nosso presente mesmo. Mas é tudo basicamente a mesma coisa. Os movimentos, os estilos de armas do Nioh, os movimentos, é tudo coisa que ela já pegou pronta lá do Ninja Gaiden. E trouxe de volta, só que, né, com uma roupagem nova. Tanto tem até o sistema de recuperar estamina do Nioh, que é muito legal. Assim, esse foi a coisa que me impediu de continuar Nioh, que eu não tava aprendendo a dominar isso. Mas é um sistema muito bom, principalmente que você enfrenta os yokais, né, eles reduzem a sua estamina, a regeneração dela, essas coisas. Sim. Então você tem tipo um ritmo mesmo, é um ritmo de combate que você tem que ficar sempre atento, não é passivo. Então isso é o que, eu acho que a principal diferencial assim do Nioh é isso, em relação a Dark Souls. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. A gente falando aqui de franquia japonesa, você curte muito o Yakuza, né? Sim. É minha franquia favorita. Acho que não tem nem discussão mais. Essa franquia, cara, eu tenho assim, tipo, um conhecimento dela muito vago, porque eu joguei alguma coisa de Yakuza lá no PlayStation 3. Eu acho que eu joguei o 4 e o 5, porque eles foram dados na Plus, um período aí. E aí depois eu joguei o 0. Que tava no Game Pass. Mas eu ainda não peguei pra jogar essa franquia a fundo. O que eu joguei dela, eu gostei. Eu achei interessante. Ainda bem que você gostou. Mas assim, eu ainda tenho uma limitação no inglês. Eu tô estudando inglês atualmente, né? O que me impede de entender. Eu entendo algumas coisas, mas não entendo 100%. E isso me incomoda. Porque é uma franquia muito voltada na narrativa. Então, eu tô dando um tempo pra poder jogar. E eu sei que quando eu for jogar, vai ser uma franquia que vai me ocupar muito tempo, porque é muita coisa pra fazer nisso aí, cara. Puta merda. Não, pior que é. Principalmente o 5. O 5 que você jogou, o 5, talvez, não sei se você se lembre, mas o 5 eu acho que até hoje é um dos maiores jogos da franquia. Eu não lembro de muita coisa, cara. Eu lembro que eu joguei com personagens diferentes lá, mas... Sim, e virou um simulador de idol a partir de certo ponto. É uma franquia muito viajada também, né? Yakuza Você não sabe o que esperar dessa franquia. Eu acho que essa é uma das melhores partes da experiência. Porque a melhor maneira que eu acho que eu vi assim, que eu descobri de descrever Yakuza é que é um simulador de Japão. Eu acho que é isso. É isso. É a cultura deles, é o estilo deles, é tudo tá lá naquele jogo, quase como se fosse talvez até um guia turístico, entre aspas, sabe? E não é um jogo que vai pegar todo mundo. Eu conheço muita gente que vai jogar Yakuza e acaba dropando. Sim, principalmente porque é uma franquia, principalmente os jogos mais recentes, é muito diálogo no começo. Isso, e a pessoa vai na expectativa que vai jogar um GTA. GTA. Que aí a gente volta naquele papo agora das empresas tentarem apelar para o público ocidental. Yakuza é vítima disso também. Porque a SEGA, obviamente, também queria, né, apelar para o público daqui. Só que na época do PS2, quem fazia sucesso era GTA. GTA 3 lançou e foi aquilo. Foi um jogo revolucionário. E foi só sendo revolução atrás de revolução. Porque veio Vice City, depois San Andreas. E até hoje ninguém consegue fazer um jogo estilo GTA que é igual GTA. Basicamente isso. Olha, na minha humilde opinião, Sleeping Dogs é mais divertido. Sleeping Dogs assim, é que eu não acho que ele inovou tanto quanto o GTA tende a inovar, mas eu prefiro Sleeping Dogs também. Nossa, eu lembro até hoje de jogar na época, cara, era fantástico o Sleeping Dogs no 360, foi um jogo que eu devorei ele. Eu gosto da ideia de você poder vencer os inimigos na porrada mesmo dele ser... Isso, é muito bom, cara, isso. E Yakuza, ele ganhou esse nome por causa disso. Por causa do GTA, que era aquela época que tava todo mundo tentando fazer jogo de crime. E aí o nome original da franquia é Ryuga Gotoku, que é Like a Dragon. E você vai botar um jogo chamado Like a Dragon pro povo jogar? Não.
Você vai botar Yakuza, que é um nome de máfia, vai chamar atenção, pô, vai jogar e vai, puta, eu vou pegar uma arma e sair dando tiro em gente no Japão, uma besteira assim. E aí a pessoa ela vai jogar o Yakuza e o que ela esbarra, meu, é uma trama muito mais, eu vou dizer, muito mais profunda que GTA costuma ter, principalmente, sei GTA V, que eu não sou muito fã da história dele. Sério? Eu não curti muito. Eu joguei GTA V bem depois. E, sei lá, não sei. Eu gostei do Michael. As partes do Michael, pra mim, foram as melhores. Mas o resto eu fiquei, ok. Faz E, sentido. aí o Yakuza, você vai jogar ele, é muito mais focado em você andar pelo mapa, jogar minigame, fazer side quest. Algumas quests é só diálogo mesmo. E o que você tem de combate no jogo é porrada, não é tiro. Você tem armas no jogo que você pode usar, mas assim, é muito mais divertido você pegar e sair dando soco nos caras, pegar um cara e usar ele pra bater em outro, essas coisas. Ele não parece uma evolução do que seria o beat'em up Ele nos é, dias de hoje? ele é bem inspirado em Shenmue também, que Sim. o Nagoshi, que é o criador de Yakuza, ele trabalhou com. Foi o Yu Suzuki, acho que é o nome do criador de Shenmue, não vou lembrar agora, que ele também fez Virtua Fighter. É que, tipo, o Shenmue eu nunca joguei, eu só conheço de nome. E Eu o também, eu também. pouco que eu vi dessa franquia não me despertou nem um pouco de interesse em jogar ela. É que Shenmue, assim, quando ele foi lançado, ele foi revolucionário. Ele foi o grande investimento da SEGA no Dreamcast, né? Sim. E que, assim, o Shenmue, em teoria, ele é um dos jogos também mais. Em teoria, não, vai, vamos dar isso pra ele. Ele é um jogo revolucionário também. Sim, sim. Que muita coisa que tem nele tem em jogos hoje em dia. Sistema de dia e noite, NPC andando pelo mapa com a própria rotina deles. Que assim, na época, hoje em dia a gente vê isso e não é mais grande coisa, né? Todo mundo faz. Todo jogo de mundo aberto é assim. Mas na época, cara, isso aí, você nunca viu isso antes, porque você vai do PlayStation 1 para um jogo de mundo aberto, que, meu, chove, faz dia, faz noite, você anda pelo mapa, tem minigame, tem exploração, sabe? Isso aí é um negócio de explodir cabeça. Mas envelheceu daquele jeito, né? E aí lançou Shenmue 3, que veio na mesma onda do 2, sem olhar para a evolução que a franquia teve ao longo. A franquia não, a indústria teve ao longo dos anos. E Uhum. foi aquela coisa, foi tipo um jogo de 2002 que enterraram numa cápsula do tempo e aí desenterraram recentemente e lançaram. O E diz Shenmue que ele não 3, avança nada na história também. falam, porque tipo, o Shenmue ele ia ter acho que 12, 11, 19 jogos, um negócio Você assim, tá sabe? louco? Assim, na época que lançava, que o custo para criar jogo era mais barato e você podia ter um Resident Evil por ano, um Tomb Raider por ano, até que fazia sentido. Hoje em dia é mais difícil. Ainda mais que o Shenmue 3 ele foi feito na base de financiamento coletivo. Não foi nem assim, a SEGA que chegou e falou, vamos fazer. Ele E fez parte da E3 dos sonhos, cara. ele fez. Então, aí é. Esse é o problema que todos os fãs tiveram com o Shenmue 3, pelo que eu saiba. Que ele foi um jogo, foi isso, foi um jogo perdido no tempo, que era para ter sido lançado há muito tempo, não acompanhou a evolução da indústria, não acompanhou até mesmo isso que eu falei de, meu, não dá mais para lançar um jogo por ano, assim, sabe, com o orçamento que a gente Aham. tem. Então acabou que a franquia hoje em dia, acho que teve um anime recentemente, é isso, sabe? E aí Yakuza acabou hoje em dia, muita gente, inclusive, que era fã de Shenmue, fala, Yakuza é o novo Shenmue, é o jogo que eu encontrei para substituir essa franquia. E aí, Faz então, sentido. acabou chegando o primeiro jogo. Ele. O primeiro jogo, eu já tenho um roteiro sobre ele para fazer vídeo. E assim, ele é bem limitado assim em comparação aos jogos mais atuais. Principalmente em questão de clima. Ele é bem mais tenso, bem mais Aham. sombrio até. É um jogo que se leva bem mais a sério. Aí hoje em dia, pô, no Yakuza, a partir do 2 que começou a dar uma pirada. Foi o 2 que introduziu aquela quest lá que todo mundo conhece, que você bate nos mafiosos, aí os caras entram num estabelecimento lá, e aí do nada você esbarra com eles e estão vestidos de bebê. Então Nossa. uma mulher lá, só com um avental, tipo, brincando como se fosse a mãe deles, ou uma coisa assim, sabe? Então essas quests mais loucas aí começaram no 2. E aí, depois disso, foi só aumentando na insanidade.
Só que ao mesmo tempo que muita gente faz muita gente gostar de Yakuza, é que, diferente de muitas franquias, ela consegue alternar quase que perfeitamente entre essa coisa do humor bobo, escrachado, e segmentos mega emocionantes e... Cara, sabe, uma cena você tá rindo de do Kiryu, protagonista. Ele ganha uma aposta lá no boliche, e aí ele ganha uma galinha de presente da moça, e ele bota essa galinha pra ser gerente na empresa dele de imobiliária. Nossa. Aí você fica, mano, que coisa idiota. Aí você começa a dar risada. Aí você avança um pouco na história e tem uma cena mega emocional do irmão dele de juramento apontando uma arma pra ele, falando que vai matar ele pra poupar ele de ser torturado até a morte pelos Yakuzas que estão caçando ele. E aí o cara não consegue, ele quebra e cai no chão chorando, e esse momento emocionante de conexão entre dois personagens. Então, a franquia ela é isso, ela é... acho que eu cheguei a falar sobre isso no meu grande vídeo de 5 horas sobre o Like a Dragon, que Yakuza é meio tipo a vida, sabe? É divertido, é triste, é animado, é sério. Então, é esse grande aglomerado de emoções diferentes que acontecem quando você menos espera e ainda assim conseguem te pegar de algum jeito. Então, cara, a franquia, eu recomendo ela muito por conta disso. É uma experiência assim, que você não tem muito com os jogos assim hoje em dia em relação a foco em conteúdo secundário, a escrita em missões, até mesmo a própria trama principal, essas coisas. E agora com Like a Dragon, né, que chega a ser ainda mais bizarro, que você vai jogar um jogo chamado Yakuza, e aí você bota ele pra rodar, e é um RPG por turnos, sabe? Então, eles mudaram totalmente o estilo, né? Mudaram, e é muito engraçado o porquê deles terem feito isso dentro do jogo, porque primeiro, mudou de protagonista, né? Chegou no final do 6 e concluiu a história do Kiryu. E isso, inclusive, é uma coisa muito também legal de Yakuza. Você começa, sei lá, a jogar no 0 e você vai até o 6. E, cara, você acompanha, sei lá, 20, 30 anos da vida do personagem, sabe? Dele crescendo. Ele nunca chega realmente a ter um relacionamento, mas ele adota uma filha, depois ele vira dono de um orfanato e essas crianças viram a vida dele. E você acompanha os pontos altos e pontos baixos da vida dele. E aí chega no final do 6, tem um final que eu não vou spoiler, mas assim, te destrói emocionalmente o final do 6. E eles falaram, cara, agora vamos pro próximo jogo aqui, vamos botar um novo protagonista e vamos dar uma mudada nas coisas, né? E aí introduziu o Ichiban, que é fã de Dragon Quest, e aí toda a história do jogo, todos os sistemas giram em torno de Dragon Quest, de RPG por turno, que foda. Dessas coisas. Então é por isso, inclusive, que você luta em RPG por turnos, tem magia entre aspas, né? É aquela magia, tipo aquele jogo do South Park. Sei. Que é tipo bola de fogo, aí o cara acende um coquetel molotov e taca no outro, sabe? Essa coisa mais realista, entre aspas. E isso tudo é a imaginação do Ichiban, sabe, acontecendo. Que, inclusive, o Like a Dragon, ele acabou virando o jogo da minha vida, porque ele chegou num momento da minha vida que, cara, foi no meio da pandemia, vários problemas no trabalho, na vida pessoal, e esse jogo, ele fala muito sobre, basicamente, recomeçar de novo. Você chegar num ponto da sua vida, todos os personagens, a história deles gira em torno disso, de acontecer alguma coisa na vida deles e já era. A vida que eles tinham já era e eles têm que recomeçar do zero. O Ichiban, ele vai pra cadeia, ele assume um assassinato que ele não cometeu, porque ele é leal muito ao patriarca da família dele, que é uma família pequena, mas ele vê o patriarca como pai dele, então ele assume e vai pra cadeia por 15 anos. Aí no momento que 3 caras falam mal do patriarca, ele arrebenta os caras na porrada e pega mais 3 anos de cadeia. Então ele fica tipo 18 anos preso. A vida dele é uma tragédia. Ele foi preso no aniversário dele. Quando ele foi recém-nascido, ele foi abandonado pela mãe e pelo pai. E aí ele encontrou essa família, depois que o patriarca salvou ele de ser assassinado, porque ele virou tipo um bandidinho de rua que arranjava briga com todo mundo. E aí uma hora o tiro saiu pela culatra. E o legal disso é que chega num ponto em que
acontece várias tragédias na vida dele. O patriarca, quando ele reencontra depois de 18 anos, ele já com 40, ele perdeu toda a juventude dele. Ele foi preso com 22. Ele encontra esse patriarca dá um tiro nele e larga ele em outra cidade no lixo. Caraca! E aí começa o mistério da história, que você não sabe por que ele fez isso. Ele traiu toda o clã, o clã Tojo, que é o clã principal dos outros 6 jogos. Então você acompanha esse clã lutando todos esses jogos para sobreviver. E aí chega no Like a Dragon e acabou, sabe? Acabou, você fica perdido também se você já jogou os outros jogos. Então, e foi por causa desse patriarca. Então a missão do Ichiban é meio que recomeçar a vida dele, ao mesmo tempo em que ele tenta descobrir o que aconteceu. E o legal disso é que ele tinha todos os motivos para ser tipo mais um protagonista de 40 anos de videogame, que é amargurado, passou por várias tragédias e tá na merda. Mas o que eu acho que foi o que me fez me conectar com ele é esse aspecto que é bem característico de Yakuza também, que por mais que seja uma história que fala sobre crime, ele tem protagonistas que são, digamos assim, mais felizes, menos... Assim, eles são pessoas que carregam várias tragédias, mas não é tipo um GTA, sabe? Que você tem um Trevor, um psicopata, um Michael, que é um filho da puta. O Ichiban, ele é tipo um cara de 40 anos que vê o melhor na vida, nas piores situações possíveis, sabe? E isso funciona muito bem porque ele é uma pessoa que, apesar de tudo que aconteceu de ruim na vida dele, ele consegue encontrar razões para ser feliz e trazer as pessoas pro lado dele. E aí ele começa a mudar a vida de várias pessoas que também passaram pelo inferno, e essas pessoas começam a se conectar a ele e crescer na vida, sabe? Assim, eles nunca vão voltar a ser como eram antes, mas eles podem encontrar um novo rumo na vida. E, cara, eu sinto que esse jogo ter chegado na época do Covid, na época que tava muita gente morrendo, sabe? Tava aquela bagunça, a gente não sabe pra onde a gente vai daqui. Você entra na internet, é só tragédia. Você vai no jornal, é só tragédia. E chegar um jogo com essa mensagem de, meu, tá tudo bem, vão ter momentos ruins, vai acontecer muita coisa ruim na sua vida, mas você vai conseguir dar a volta por cima, sabe? Mantenha a cabeça erguida e você vai conseguir. E isso, cara, pra mim foi, assim, o jogo certo na hora certa. E desse ponto em diante, cara, foi, assim, isso que botou Yakuza no topo pra mim. Foi aí que eu fui atrás dos outros jogos, eu já tinha jogado o 0, já tinha achado ele fantástico, mas foi a partir disso que eu realmente peguei pra jogar toda a franquia e me conectar com ela. E é isso que eu acho interessante em Yakuza, sabe? Como eu falei, é um jogo sobre crime, mas não é... Por mais não que é só o crime. Então, assim, tem muito crime, tem muito crime. Tipo, mas não é só isso, né? Não é... Tem muita crítica ao Japão como sociedade. O Judgment, por exemplo, que lançou agora o Lost Judgment, cara, ele aborda questões de bullying que depois escala para muitas questões sobre o sistema judiciário, principalmente o japonês, mas se aplica, acho que do mundo inteiro, enfim, das injustiças que o sistema acaba cometendo e o que isso acaba fazendo com a vida das pessoas que deveriam ser protegidas pela lei, mas acabam sendo abandonadas pelo sistema. Enfim, tem muito disso. Mas a franquia, ela foca em outros temas muito mais, digamos assim, humanos e positivos. E Yakuza 5 é um jogo que a história dele, o que acontece é basicamente uma corrida armamentista, porque vai ter uma grande guerra entre duas facções de Yakuza. Mas é um jogo que o tema central dele é sonhos, entendeu? Imagina GTA com esse tema. Vamos falar sobre sonhos. O que é ter um sonho? Não tem como. Sabe? E é muito bom que ele explora a fundo esses temas. Não é assim, não é açucarado, não é ursinhos carinhosos. É uma coisa muito... Me lembrei aqui de Velozes e Furiosos. A família, né? Porque, tipo, na verdade, Velozes e Furiosos, quando começou, né, os primeiros filmes, aqueles caras, eles não eram heróis, eles eram bandidos, eles eram ladrões. Mas eles tinham esse senso de família, de que a família é tudo que importa, né? E o filme passava essa mensagem, não era um filme sobre ladrões? Era, mas era um filme que passava essa mensagem da importância da família. E a família não necessariamente a sua família de sangue, também a família de sangue, mas os amigos, né? Esse é o tema de Yakuza 3, inclusive, que é família. Que é o Kiryu agora longe da vida de Yakuza, cuidando de um orfanato.
E aí também envolve as questões sociais japonesas, de como a sociedade vê órfãos, esse tipo de coisa. Mas o legal do Yakuza é isso, é que os personagens, os protagonistas, eles... É interessante, eles são pessoas que estão inseridos num sistema que é um sistema criminoso, é uma coisa ruim, sabe? A Yakuza tem toda aquela coisa de, não, é mega nobre, mas, né, quando você vai ver os crimes que eles cometeram, você percebe que não é isso, não. É uma facção criminosa, uma máfia como qualquer outra. Você me lembrou até o Velberan aqui, que ele morava no Japão, né? Uhum. E lá ele não podia falar Yakuza alto. Então. Por causa do nome do jogo, né? Mas aqui não, longe disso. Não é que eu lembrei aqui, cara. Você tá falando aí, eu pensando, mano, eu tenho que jogar esse negócio um dia, eu tenho que parar, tipo, vai ser uma das primeiras coisas que eu vou fazer quando o meu inglês estiver, tipo, 100%, sabe? Uhum. O Like a Dragon, agora, que é o... Ele é tipo Tá em português, né? Ele tá em português. E ele é tipo um Resident Evil 7, sabe? Ele é um soft reboot. Aham. Ele, assim, ele traz coisas dos jogos antigos de volta, porque ele ainda, assim, cronologicamente acontece depois do 6, mas a história dele, apesar de ter conexões, apesar de dar um fim, inclusive, a algumas linhas narrativas dos outros Yakuzas, ele ainda assim é uma história sobre o Ichiban, é uma história sobre esse protagonista novo, é uma história nova. Então, digamos assim, a parte emocional, você não precisa dos outros jogos para entender, sabe? É mais questão de lore mesmo, de, Aham. eu sei quem é esse cara aqui, porque ele apareceu no outro jogo, beleza. Mas, no geral, assim, é um jogo que eu recomendo bastante, pode ser a sua porta de entrada, e agora já vai ter o próximo jogo, que é o Like a Dragon Gaiden, que vai lançar, porque mudou o nome da franquia. Não é mais Eu vi. Yakuza. Virou Like a Dragon agora, decidiram ficar com o título original. E vai lançar agora um jogo do Kiryu, que esse sim é mais conectado ao 6, e ele vai funcionar como uma ponte entre o 6 e o 7, e o 7 e o 8. E vai ter o 8 também. E daqui em diante parece que a franquia vai ter legendas em português nessa nova saga, então é perfeito isso. Então Isso é ótimo. agora eu acho que é a hora de qualquer um poder jogar. Tem também tem tradução dos fãs, para quem joga para PC, tanto para Steam pelo Game Pass, que é o Brazil Alliance, que eles estão traduzindo jogos, as que já estão para lançar a tradução dos 5. Então a tradução deles é muito boa mesmo, adapta, sabe? Não é só tradução do Google, é realmente adaptação de termos, piadas, sabe? Tem inclusive a quest do Michael Jackson lá, que eles fizeram um trabalho fenomenal traduzindo as músicas do Michael Jackson, e que tipo, inseridas nas piadas algumas questões. Inclusive essa quest é uma que eu recomendo para quem quer começar a jogar Yakuza e quer saber o que é. Tem uma quest que o Steven Spielberg te contrata para dirigir um clipe do Michael Jackson, porque ele vai fazer moonwalk numa avenida do Japão, e você tem que bater em pessoas vestidas de zumbi que estão vindo pra cima dele. Coisa aleatória. É fantástico. E depois, em outra quest, o Michael Jackson te desafia pra uma batalha de dança. E você não pode vencer o Michael Jackson porque ele é o rei do pop. O jogo é programado pra você não derrotar ele. Então, isso aí acusa. Mas Coisa aleatória, mano. é muito bom. E eu recomendo o Like a Dragon. A história dele por si só já é uma das melhores da franquia. Ele e o Zero eu acho que são as melhores tramas que a franquia teve. E por ele estar em português é muito bom para quem não entende inglês. Querer começar por ele não tem problema. Pô, eu fui do zero para ele, então, sabe, eu também meio que, em teoria, comecei por ele. E, assim, o legal do Yakuza é que os protagonistas, é que nem eu tava falando, eles são pessoas que fazem parte desse negócio de crime, mas o jogo ele faz questão de frisar muito bem que eles não deveriam estar nessa vida, sabe? Eles são pessoas corretas demais para a vida de Yakuza, eles acreditam numa versão muito idealizada da facção. O próprio Ichiban, ele é assim, logo no começo do Like a Dragon ele fala, pô, se eu for matar uma pessoa por dinheiro, pô, minha moralidade já foi pro saco. Então você pensa, meu, tem esse cara, ele faz parte de uma facção criminosa, mas ele não quer matar, ele não. Ele enxerga o mundo através de Dragon Quest, sabe? Meu, o que esse cara tá fazendo aqui? Então, toda a franquia, inclusive, é isso. Esse cabo de guerra, sabe? Entre o Kiryu, principalmente, que agora é o Ichiban que assumiu, mas o Kiryu vai voltar no próximo jogo. Mas, principalmente, a saga do Kiryu é sobre isso. É ele tentar sair dessa vida de Yakuza
e a facção puxar ele de volta e ter esse embate entre os ideais dele e aquilo que as outras pessoas que se opõem a ele acreditam. Então, tem também muita questão ideológica na Yakuza, muita questão de... É quase como se fosse um anime da Shonen Jump, sabe? Sim. Em forma de um jogo mais adulto. Então é muito bom esse aspecto também da franquia. Yakuza é anime total, cara. É um anime, é praticamente um anime. Tem uma cena do Yakuza 5 que o Kiryu ele desvia de 2 tiros de Rocket Launcher, então você já vê como é que é o nível da coisa, como é que chega a ficar. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. O seu canal, como foi que surgiu a ideia pra você criar o seu canal? Que eu tô puxando aqui o gancho do Yakuza, porque eu acho que teve a ver com o Yakuza, não teve? Teve, então, eu acompanho gente jogando coisa no YouTube desde 2008, mais ou menos. Uhum. Foi mais ou menos foi quando eu ganhei meu PlayStation 2 e eu ganhei meu Resident Evil 4. E aí eu queria jogar Resident Evil 4, mas, né, eu tava tão acostumado com as revistas de detonado do Resident Evil 3, que minha mãe usava o tempo todo, que eu tinha medo de ir pra um Resident Evil onde eu não soubesse o que fazer. Principalmente porque eu não sabia inglês também, não sabia como é que faz puzzle. Até hoje, quem já viu as duas, 4 lives que eu fiz, eu tô sempre apanhando de puzzle. Essa é a minha vida. Então, eu entrei no YouTube, né? Pesquisei Resident Evil 4, porque eu também já tinha. Foi mais ou menos nesse ano que eu ganhei minha internet a cabo. Então, puta, cara, você não precisa mais ficar no discado, você pode entrar no YouTube a qualquer hora, meu. Era um mundo novo aquilo. E aí eu pesquisei Resident Evil 4, vamos ver aqui. E foi nessa época que tava começando o gameplay comentado aqui no Brasil. Então, eram os detonados que tinha. E, cara, eu comecei a assistir os vídeos de um cara, e puta, meu, esse cara é muito engraçado, ele fazendo Resident Evil 4. Qual é o nome dele? Ah, o Wolfen. Quem é esse cara? E eu fui acompanhando os detonados dele com o tempo, e aí do nada o nome dele mudou pra Mestre Fanfarrão, que é o MF, não sei se você conhece. Eu já ouvi falar. Ele é bem conhecido por fazer Resident Evil. Já ouvi falar muito desse cara, o MF, cara. Ele foi um dos primeiros, lá no começo do YouTube, lá em 2008. E foi ele que basicamente me atraiu pro YouTube, e foi através dele que eu conheci vários canais também. Que, né, teve aquele boom do COD, como eu falei, o COD foi um grande jogo revolucionário até na internet, que muita gente começou a fazer gameplay de COD, muita gente começou a assistir gameplay de COD, e aí o YouTube deu aquela crescida. E eu vendo esse monte de gente fazendo vídeo, não sei o que, eu quero fazer isso também. Isso foi lá em, acho que 2011, 2012. E eu falei, cara, eu vou fazer detonado. Vamos fazer detonado. Ninguém mais posta isso, mas eu vou fazer. E aí eu tinha ganhado meu Xbox na época, e eu comecei a fazer detonados na época. Primeiro foi de Resident Evil 3 no PC. Uma merda, uma bela de uma merda. O vídeo, meu, sim, edição, editado no Camtasia, que era um editor de vídeo que era o mais fácil de se baixar de graça, e, meu, totalmente ruim. E aí eu arranjei uma placa de captura por R$50, uma que gravava em 360p, e eu fiz um detonado de Resident Evil 6 quando ele saiu. Foi até por isso que eu peguei na pré-venda, que não, eu vou fazer aqui Resident Evil 6 e meu canal vai estourar. Meu, eu fiquei um ano fazendo vídeo de Resident Evil 6. Cada campanha, vídeo de, sei lá, 15, 20 minutos. E esse foi o meu primeiro canal no YouTube. Quando chegou no final do Resident Evil 6, eu já tava querendo esganar quem que fez esse jogo. Eu tava de saco cheio, porque eu fiquei um ano. Porque assim, eu também não postava com muita frequência, né? Eu postava quando dava pra gravar. Ou quando E nessa época o YouTube não exigia uma frequência também, né? Então, não foi antes do David Jones postando 7 vídeos por dia. Então você postava quando dava vontade. E eu fiz um canal lá, o nome era The Walker One, o nome, que na verdade o foco do meu canal era o quê? Fazer vídeo sobre jogo de zumbi. Só que meu PC era uma merda, ele não rodava quase nada, e o Xbox, eu era adolescente na época, eu não tinha emprego, e dependia dos meus pais para comprar jogo para mim. Então também não tinha jogo o tempo todo. E aí eu tinha que ficar correndo atrás de jogos e jogos que rodassem no PC. Já fiz vídeo de jogo de navegador de zumbi, cara, pra depois decidir falar, não, vou fazer vídeo de Resident Evil e vou ficar só nisso. E aí eu fiz detonado
do 3, de novo, eu tentei refazer ele, fiz detonado do 5, só que aí eu parei uma certa parte e desisti. Fiz do 1 com o Chris, que pouca gente fazia na época, e fiz do 2. E apesar de ter sido uma merda, esses vídeos sumiram na internet, então não dá pra achar mais. Que pena. O lado bom é que isso pelo menos me ensinou a brincar muito com edição de vídeo. Não, eu não recomendo, inclusive, eu não recomendaria ninguém assistir esses vídeos. O que eu falava, o que eu fazia nesses vídeos, cara, é assim, o Vinícius de 13 anos, um adolescente retardado fazendo vídeo de jogo, não vai funcionar, não vai dar certo o que vai sair desse negócio. Mas no começo eu fazia muito padrãozinho, assim, realmente, vídeo de YouTube, gameplay comentado, sabe? Eu tô aqui, eu sou o Vinícius, você faz isso aqui no jogo, e é isso aí, até o próximo vídeo, gente. A partir de certo ponto, eu conheci o canal do Jovem Nerd. E o Jovem Nerd, ele foi também um certo marco, assim, no YouTube, porque tinha aquela coisa do Gaveta editar os vídeos. Uhum. E o Gaveta, ele trazia um nível de qualidade, assim, muito acima do que a gente estava acostumado. Então eu peguei, puta, cara, eu quero fazer isso, eu quero fazer vídeo mais editado. Aí eu comecei a brincar nos detonados, comecei a mudar a música de chefe, comecei a botar inserção, essas coisas. E aí acabou que o canal, eu cheguei com uns amigos meus e falei, o Murilo e o Limão, que o Murilo eu sei que ele provavelmente vai escutar esse podcast quando eu mandar pra ele, o Limão Boa. não. Ele não vai escutar, ele não assiste nem meus vídeos. Desgraçado. Eu posso xingar ele, porque ele não vai ouvir, eu posso falar o que eu quiser dele. Não, dá uma moral aí, pô, ô Limão. Ele não escuta, ele não assiste nem meus vídeos. Ele assistiu o vídeo de R2 e o único comentário dele foi tipo, esse caminho é foda, mano. Foi isso. Foi a única coisa que ele falou de um vídeo de 2 horas. Mas a gente se juntou e fez um podcast também, bem realmente esse estilo aqui de agora, sabe, com podcast só áudio. Uhum. E tentamos fazer uma coisa mais estilo Jovem Nerd. Vamos reagir a trailer de jogo, vamos fazer gameplay. Só que tinha lançado já a quarta geração. Não, a quarta, ó. Eu não sei nem porque eu falei quarta geração de consoles. Acho que a oitava? A oitava geração. Eu cortei no meio o número, dividi. A oitava geração de consoles. A gente era adolescente, não trabalhava. Então não tinha como comprar. Nossas famílias não são ricas. Então não tinha como arranjar console. A gente tava pra trás já. Então, e adolescente não quer nada com nada na vida, a maior parte. Então, a gente pelo menos tava, fazendo de qualquer jeito o canal, a gente editava, deixava bonitinho, mas chega uma hora que o canal parou assim do nada e a gente não continuou, vamos esquecer isso aí. Mas mesmo assim, com o tempo, eu acabei tendo mais essa vontade de fazer vídeo pra internet, de expor minhas opiniões. Teve uma época lá que eu comecei a assistir Cinema Sins, Nostalgia Critic, esses vídeos mais focados em humor e xingar coisas, basicamente. E no começo eu queria fazer isso, eu queria fazer uma coisa tipo, vou pegar esse negócio aqui que eu não gosto e vou fazer um vídeo criticando, vou falar mal. E, assim, passando o tempo, né, principalmente por causa do Yakuza Like a Dragon, que eu joguei ele, que foi o estopim realmente para eu começar o canal, eu pensei, cara, pra que fazer um vídeo falando mal, se eu posso fazer um vídeo dedicando meu tempo a falar bem disso que eu gosto? Que o público tem aquela coisa de... quando vê uma pessoa falando mal de alguma coisa, eles têm a curiosidade de ver. Agora, falar bem de algo, eles não... Parece que não tem aquela mesma curiosidade. É mais fácil unir as pessoas pelo ódio que falam, né? Você É. faz um vídeo falando mal, sei lá, de um youtuber aí, todo mundo vai assistir pra ver a polêmica. Sem falar mal do cara, mas tipo, por que o Felipe Neto fez sucesso no YouTube? Falando mal. Falando mal, ele começou o canal dele. Hoje em dia, esse Felipe Neto que tá aí no YouTube, muita gente talvez não sabe. Mas o Felipe Neto, ele começou no YouTube com um canal para adultos, falando mal de coisas que bombava naquela época no meio dos adolescentes. Era Crepúsculo, era Banda Colorida, Fiuk. E a gente que era, tipo, essa galera que ficava, eu também não gosto disso, olhava aquilo e falava, mano, isso aqui é um barato, esse cara falou tudo que eu tô pensando. Sim, né? Essa época foi o estouro dos canais de opinião, né? De falar mal do que é cultura pop, essas coisas. O Cauê Moura, o PC Siqueira. PC Siqueira a gente não fala dele, mas esses caras todos aí, tudo isso foi realmente essa coisa, se popularizaram por causa disso. E aí, com o tempo, tiveram canais também, que eu não vou citar o nome,
que cresceram falando mal desses caras. Exato. E muita gente, pô, eu não gosto do Felipe Neto, esse cara é idiota, faz vídeo pra criança. Opa, tem esse cara falando mal do Felipe Neto, eu vou assistir o cara que tá falando mal do Felipe Neto. E aí fica lá no canal do cara. Então, é normal isso, sabe? É muito mais normal você zoar alguma coisa, se rir e juntar gente em volta disso. Acontece. A internet é basicamente isso. O que populariza mesmo é treta, é polêmica. Exato, cara. Por isso que esse podcast não cresce. Você falou mal do Felipe Neto, você pode ganhar uns seguidores agora. Eu falei mal assim, então né? Você pode tomar um processo dele também sem querer, né? Perto do que uma galera fala aí dele aí, isso aí não foi nada. Mas de boa. Mas acontece, sabe? E assim, também quando, que nem você falou, quando você tá nessa fase de pô, eu não gosto disso, esse negócio é pra gente idiota, né? Quando você é adolescente, você se acha o cara mais inteligente do mundo. Aí você fica, nossa, eu sou um gênio, as pessoas gostam de Justin Bieber, eu não gosto de Justin Bieber, eu lembro da molecada roqueira da minha escola. Eu sou diferentão. Eu sou diferente, aí todo mundo igual. Aquela cena do Toy Story, né, do meme, o bonde de Buzz Lightyear, eu odeio o Restart também. Então, tinha isso. E eu queria fazer um canal nesse estilo Nostalgia Critic. Por exemplo, tem um jogo tem jogos que eu não gosto, sei lá, Life is Strange. Muita gente gosta, eu particularmente não sou muito fã de Life is Strange. Uhum. Cara, a minha ideia por muito tempo foi tipo, nossa, fazer um vídeo falando mal, que quem gosta é idiota, não sei o quê. E, meu, assim, é coisa de, sabe, que não tem nada de melhor pra fazer da vida. Assim, por que eu vou... Não que fazer crítica seja errado, pelo amor de Deus, isso não tem nada a ver. Mas só falar mal, sabe, xingar, só pra conseguir uma reação do público, eu não vejo muito valor nisso. E aí, quando chegou no Yakuza Like a Dragon, que eu joguei ele, e, cara, eu acabei amando o jogo, aconteceu uma coisa... Assim, vamos lá, vamos dizer que o ódio, de certa forma, fez parte, sim, da criação do canal. Porque quando o jogo fez essa mudança na minha vida, assim, de... Cara, foi um jogo que mudou minha perspectiva sobre muita coisa, pra ser bem sincero. Uhum. E quando eu terminei de jogar ele, uma coisa que eu gosto de fazer quando eu termino qualquer coisa é ir na internet, ver análise. Eu sou muito fã de análise de vídeo de 3 horas, falando sobre alguma coisa que eu nunca assisti na minha vida. Então, tem um canal, a Sara Z, que eu assisto, que é tipo, ela fala sobre subculturas do Tumblr. Cara, eu nunca entrei no Tumblr, não sei de nada disso, mas eu assisto os vídeos dela. Porque é vídeo de 2 horas sobre um assunto desconhecido. E eu comecei atrás de vídeos desse jogo, comecei atrás de análise de veículos sobre jogos. E eu não sei, cara, eu senti pelo menos que muitas análises que eu vi tratavam o jogo meio que, de certa forma, como um produto. Eu não sei dizer certinho, sabe? Não tem aquela conexão, aquele sentimento que eu tive pelo jogo, sabe? Talvez a pessoa não sentiu nada pelo jogo, mas, sei lá, é muito estranho, porque muitas análises que eu via na internet, assim, tinha esse distanciamento, sabe? De tentar ser o mais no muro possível, de o mais objetivo possível. E eu olhei aquilo, cara, sabe, eu não gosto disso, sabe? Quando se trata de esse negócio de, videogame é arte, todo mundo fala videogame é arte, mas ao mesmo tempo parece que as pessoas não tratam como arte, parece que elas não tentam se conectar de verdade, parece que realmente é só um produto que a pessoa vai, consome e joga fora. E esse negócio já tá me incomodando um pouco há um certo tempo. E aí eu olhei pra isso e falei, cara, quer saber? Eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer isso que eu quero. Porque se isso aqui que eu tô vendo não tá me agradando, então eu vou tentar fazer o que me agrada. Pô, eu ficar cobrando dos outros também não adianta, né? Você, faz aí o que me agrada, vai, eu mando em você. Faz você mesmo. Eu vou. Não tem aquele negócio lá, não gostou, faz melhor? Eu vou lá, vou fazer então. Aí eu não sei se ficou melhor, mas ficou mais longo, pelo menos. Mas eu gosto do seu estilo, cara. Porque. Não, é sério, porque tipo, a gente tá numa onda que o YouTube quer cada vez mais priorizar com vídeos menores. Uhum. Né? E muitos criadores acabam sendo obrigados a aderir isso. Afinal de contas, é um trabalho deles. Mas eu sinto falta dos vídeos mais trabalhados. Então, porque também tem aquela coisa de você tem que manter a frequência porque o YouTube tem aquele algoritmo maluco dele que pede frequência. Muita gente também, pô, é o emprego da pessoa, sabe? Então ela precisa disso pra sobreviver, ela tem que se adaptar. Então,
acaba que, infelizmente, é isso. A pessoa é obrigada a fazer esse tipo de conteúdo mais curto, porque também tem a questão do TikTok, né? Que é um conteúdo. Eu não tenho muito problema com o TikTok, porque é uma coisa mais na dele, assim, a própria mídia dele. Sim. Só que o YouTube ele quer competir. O problema do YouTube é que ele quer competir com essas coisas. Ele não quer fazer o negócio dele, ele não quer ser do jeito que ele funciona, digamos assim, não quer, sabe, apostar nas forças dele. Então ele quer copiar aquilo que o outro tá fazendo. Então teve, assim, sempre teve isso, né? Aquele Google Plus lá que queria competir com o Facebook. Aquele ali foi puta merda. E forçou em todo mundo, aí morreu esse negócio. Sabe, agora é Stories, é TikTok. Então o YouTube ele dá dessas. E aí, infelizmente, as pessoas têm que fazer isso. E eu fui na loucura e decidi nadar contra a maré. Mas tem muitas pessoas que fazem vídeo assim. Eu tenho um cara que eu não vou lembrar o canal dele, cara, mas ele postou um vídeo, acho que de 7 horas, sobre Nier Automata, falando sobre, todo o lore do jogo, desde da peça de teatro, da novelização, sabe, cobriu assim a franquia inteira em um vídeo de 7 horas. Então, ainda tem gente que tá fazendo isso e tá fazendo muito bem. Um canal de um rapaz que veio aqui, já veio aqui no podcast, tá marcado pra vir de novo, é o Master Alucard. Ah, o Alucard, eu conheço, eu acompanho ele. Então, você viu recentemente a timeline que ele fez, né? E foi um sucesso, saiu na IGN. No IGN, então, assim, apesar de ser é interessante, apesar do YouTube ele ter esse foco em frequência de postagem, né, na verdade, a questão do YouTube não é nem que ele pune vídeos muito longos, até porque o YouTube, o que ele usa para divulgar o seu vídeo para os outros, é o tempo que a pessoa assistiu o vídeo. Então, teoricamente, vídeos longos seriam a coisa perfeita, mas o YouTube também quer que você tenha uma frequência. Então a pessoa tem que, né, encontrar aquele meio termo lá que funciona para ela, que permite que ela receba um salário no final do mês. Exato. Então, mas ainda assim eu acho que o YouTube ele não tá sendo tão cruel assim com canais que fazem esses vídeos mais longos, pelo menos. Assim, pelo menos comigo, com o Master Alucard, eu vejo que tá tendo uma certa divulgação. Meu vídeo de R2, cara, quando eu lancei ele, eu tinha 43 inscritos, eu acho. E aí o vídeo, eu postei ele, passou uns dias, chegou 23 de dezembro, e do nada todo mundo começou a acessar o vídeo. Do nada. E estourou. E foi, acho que a época que você assistiu. Foi mais ou menos por janeiro. Então. Foi no final de dezembro, começo de janeiro. O canal, ele estourou. Do nada. Eu tava já, o quê? Um ano fazendo vídeo de Yakuza, Like a Dragon. Eu fiz um roteiro só de 70 páginas. E eu falei, quer saber? Vou fazer isso aqui, ninguém vai assistir mesmo. Eu só quero expressar o que eu sinto sobre o jogo, sabe? E eu quero, sabe, se algum for esbarrar nisso aqui, talvez ele goste. E aí eu fui postando, aí no meio eu fiz um vídeo de R1, que aí essa era outra ideia que eu já tinha já há algum tempo, que eu vou fazer um vídeo, aquele negócio do Avalanche Reviews, eu vou fazer uma série cobrindo cada Resident Evil, nesse mesmo estilo que eu encontrei aqui com o Yakuza. E aí, né, a gente vai se desenvolvendo aqui em questão de narração, de edição de vídeo, ver o que funciona, o que não funciona. E assim, nos primeiros vídeos eu meio que tava... Não que eu não tava me esforçando, porque era um mês para editar um vídeo, então eu tava... minha coluna já era. Mas eu usava cadeira eu não tinha cadeira, porque eu não tinha como comprar cadeira para computador. Então eu peguei a cadeira da cozinha e botei para usar, sabe? Então, nossa. Minha coluna, minhas costas foi pro saco durante esse tempo. E eu fui meio que postando assim mais para mim mesmo, para os meus amigos e talvez para quem esbarrasse com o vídeo. Então, né? Então tinha muita essa coisa de aprendizado durante a edição. Eu só fui aprendendo postando cada vídeo de Yakuza. O vídeo de R1 ele tem uma falha que até hoje me incomoda, bem no começo, que tem aquele vídeo lá do moleque que surta quando... É um vídeo clássico da internet, que ele surta quando o pai dele, acho que deleta a conta dele do World of Warcraft. Não sei se você já viu esse vídeo. Pensei que você tava falando do moleque ganhando Nintendo 64. Eu jurava que você ia falar esse vídeo.
Não, é o do. Cara, é um vídeo assim que o moleque ele posta ele começa a gravar assim no quarto dele e fala: Ah, o meu pai vai falar pro meu irmão que ele baniu a conta dele do World of Warcraft porque foi mal na escola, não sei o quê. E aí o moleque chega todo puto, e tira a roupa. Aí tem uma hora que ele pega o controle e enfia na bunda, inclusive, que eu acho que é a cena mais marcante desse negócio. E assim, tem um erro grotesco de edição que eu deixei por causa disso, de foda-se, sabe? Ninguém tá assistindo mesmo. Que assim, eu falo, em Resident Evil você vai colocar coisas em lugares estranhos, algum negócio assim. E aí é a cara do Chris, e aí, tipo, o moleque ele faz o negócio, e por um breve segundo, a cara do Chris, ela sai. Ela vai pro outro lado da tela, sabe? Sim. É um erro de edição muito grotesco que eu acabei deixando. Porque eu não sabia muito bem trabalhar também com tracking, de animar essas coisas. Então eu falei, cara, eu não vou refazer isso, eu quero postar esse vídeo logo. Então eu postei como tá lá até hoje, e até hoje esse negócio me incomoda bastante, sabe? Tá? As pessoas agora estão assistindo isso e elas estão olhando esse erro aqui. E eu, meu Deus, cara, como é que eu deixei isso passar? E então foi, assim, essa foi minha jornada, sabe? Foi esse negócio de começar lá com o detonado, aí pensar no que fazer, encontrar um estilo de falando bem das coisas. E agora hoje em dia eu diria que tá mais numa tem principalmente com Resident Evil, né? Eu tenho também bastante crítica envolvida, mas eu não gosto só de bater no jogo, de falar mal dele. Eu quero realmente discutir também os temas dele. Eu gosto muito de estudar sobre escrita. Então, tem muitos segmentos que eu paro e começo a falar de personagens, quando você vai escrever um personagem, tem isso, 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 e esse jogo faz isso aqui, funciona bem ou não funciona. Então, assim, toda vez que eu faço um vídeo, é quase que um compilado de várias coisas que eu gosto, sabe? É piada, é análise, é discussão sobre escrita, então, é edição também. Então, é meio que isso, sabe? Eu acabei encontrando o meu estilo, basicamente. É bem balanceado, eu diria, né? Tipo, tanto a crítica quando tem que criticar e o elogio quando ele tem que ter. Quando precisa ser elogiado. Eu acho que é o mais justo possível. Então, aí pior que então foi mais ou menos essa minha toda a aventura. E às vezes até tenho um pouco de medo de só bater no jogo, sabe? Agora eu tô escrevendo o roteiro do Resident Evil Survivor. Esse não vai ter como, amigo. Então, e assim, eu tô com esse problema, sabe? Tipo, cara, eu não quero fazer um vídeo falando mal de Survivor. Esse jogo é idiota. Tem coisas boas aqui e ali, mas, sabe, é difícil você chegar num ponto em que você consegue não necessariamente balancear, sabe? Uma análise negativa continua sendo uma análise negativa, mas tentar deixar os pontos que você quer fazer, assim, bem evidentes, bem cravados, assim, para a pessoa não olhar para aquilo e achar que você só tá falando mal, só tá babando o ovo. E até porque eu tava vendo sua live de R3 e Uhum. você falou que você quer falar de todos os Resident Evil, que Todos. inclui, tipo, spin-off, a porra toda. Eu sei que tem muita tranqueira envolvida disso aí. Sim. 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 Eu tenho um amigo, o Julio Rockbay. Eu acho que você conhece ele, ou se não conhece. Tá na Twitch, tem um canal também chamado Baú Old Game, que ele voltou recentemente também. Não conheço, mas um abraço. Vou dar abraço pra todo mundo aqui. Vale a pena. Eu tô só mandando beijo e abraço aqui. Ele fez maratona Resident Evil. Todos os jogos? Todos. Nossa senhora. Mas em live, jogando, zerando todos. Senhora. E, tipo, ele levou acho que 11 meses pra fazer isso. Nossa, cara, imagina. Que é muito jogo. O pessoal tem gente me pedindo, quando é que vai sair o vídeo de R4 agora? Você vai fazer o R4? Eu respondo, cara, entre o 3 e o 4 tem 9 jogos. 9. A Capcom tava maluca nessa época que o Resident Evil estourou. Tem uma tranqueira que saiu até pra Java, né? Meu, saiu pra tudo. A Capcom queria botar jogo em tudo que era plataforma. Ela só foi mandando, só mandou. E aí, a qualidade dos jogos, né, varia bastante. Tipo, quando você chegar no 0, tipo, o 0, ele tem muita coisa legal, mas ele tem muita coisa nele que torna a jornada muito cansativa. Sim, o 0, o principal problema do 0 é aquele negócio de tirar o baú. Eu acho que isso aí foi o principal negócio que matou o 0, porque você tem que ficar fazendo muita viagem de ida e volta no jogo, principalmente quando você joga pela primeira vez. E tem gente que fala, mas é pra deixar o jogo mais real. Deixa, mas fica mais chato.
Não quero realismo, eu quero, sabe, eu quero que o jogo funcione, eu quero que ele me entretenha. Então, foi. E essa mudança, acho que fizeram ela porque, né, eles queriam mudar alguma coisa em Resident Evil porque já tava muito na mesmice. Só que eles mudaram a pior coisa possível. E botaram a Rebeca, tipo, pra ela ser a única que podia combinar plantas. Então, quiseram fazer o negócio de parceiro. O Resident Evil Zero ele é bem estranho, porque até a história dele ela é bem esquisita, porque eu falo, assim, a Rebecca e o Billy, eles meio que só estão lá. É uma história sobre eles, mas eles não importam pra história. Podia ser Sim. qualquer um. Porque o importante mesmo é o Big Brother do Wesker, que ele tá assistindo as câmeras. Oh, meu Deus, tem o Marcos aqui. E eu acho essa uma oportunidade que o Zero perdeu, porque seria muito mais interessante se eles fossem fazer um jogo que se passa antes do 1. Pô, faz um jogo sobre a equipe que morreu no 1. Assim, parece óbvio ser. Mas, Aham. mas não, vamos fazer a história sobre o Billy. Quem é Billy? Ele matou gente. E assim, é engraçado o negócio do Billy, que é um criminoso, que ele matou um monte de gente. Na primeira vez que eu joguei, eu tava crente, cara, que isso ia ser importante pra narrativa. Que, tipo, sei lá, ele matou e foi culpa da Umbrella, ou ele tava indo, sei lá, ser transformado em monstro, alguma coisa assim, sabe? Mas não. Ele só matou gente e é isso. E o jogo, ele depois. Esquece isso aí. A gente só te contou a história dele e é isso. Não é relevante pra nada. A Rebecca, por algum motivo, ela mata um Tyrant nesse jogo, mas aí chega no R1 e ela. Ela nem comenta nada, cara. Sabe, ela sabe que é a Umbrella que fez tudo, porque ela não fala nada pro Chris. Porque ela não. Cadê as armas dela, sabe? Então, o ReZero, ele. Além de, eu acho que ser desnecessário e uma oportunidade perdida, é também um jogo que, meu, ele cria contradições desnecessárias na franquia. E Resident Evil tem esse problema como um todo. O Village Sim. agora, ele trouxe mais um. Que é esse negócio de ficar voltando no passado. E, não, na verdade, isso aqui que você achava que era assim, na verdade, de outro jeito. E você fica, meu, pra que isso? Para de se explicar tanto. Chega de lore, chega de lore. Sabe? É. Foca no futuro. Só foca no futuro, em vez de. Ai, meu Deus, a Umbrella começou aqui na vila e esses negócios, sabe? O Resident Evil é uma franquia que a Capcom ela não é muito boa de fazer continuações. Essa é a verdade. Quantas e quantas franquias ela já começou e ela não conseguiu concluir? Então, porque. Até hoje que está em aberto. Então, videogame no geral é assim, né? Todo mundo começa a franquia, é uma ou outra que terminou. E geralmente quando termina, nem por um bom motivo, sabe? Metal Gear, por exemplo. É. Foi porque o Kojima saiu. E aí agora que. Eu acho que agora a Konami vai tentar reviver. Mas. E Franquias no Metal geral. Gear, pra mim, terminou no 4. Uhum. Até porque o E aí? 5, que era uma coisa antes, então. Então, é uma coisa que só. É quase que uma DLC, assim, entre várias aspas, em questão de narrativa. É. Sabe? É um negócio adicional, opcional, que, meu, não sei se eu preciso exatamente disso. Sabe? Se você quiser, você vai lá e pega, mas. Agora, Resident Evil e essas franquias da Capcom tem esse problema mesmo. A Capcom ela só lança jogo e algum dia acaba do nada. Para de fazer sucesso e esquece. Larga lá no canto. Mega O Man. Mega Man tá assim, pô, coitado do Mega Man. Street Fighter pelo menos consegue se manter, mas agora, sei lá, Darkstalkers foi esquecido completamente. Sengoku Basara, que eu falei, foi esquecido. Dead Rising, puta, teve aquele Dead Rising 4, cara, que foi uma tragédia aquele jogo. E aí a franquia morreu também, até onde tudo indica. Então tem muito disso. E Resident Evil tem esse problema, que eu não sei, eles não conseguem abrir mão dos 3 primeiros jogos. Por mais, assim, eu sei que eles são muito bons, são marcantes, são nostálgicos, mas a Capcom ela tá muito presa neles. Tá muito presa nos 4 protagonistas, em Umbrella, em Wesker, e o Resident Evil 5, que era pra ser tipo uma conclusão assim, agora foi a morte do Wesker, é o grande evento do jogo, mas fora isso, todo o resto parece que continuou, sabe? E a franquia não soube mais o que fazer depois disso. E o 7 parecia que ia ser um passo pra isso, Ia né? ser, então, tinha a questão da nova Umbrella, né, da Umbrella Azul que tinha lá, que ninguém sabe o que aconteceu com ela agora, foi É. esquecida no 8, e pra quê? Pra voltar a falar da Umbrella antiga.
O 6 também foi assim. O 6, ele... Eu acho que deve ter sido muito por culpa do 6. Que ele era pra ser essa passagem da tocha para uma nova geração, agora com o Jake, com a Sherry, mas já que o jogo não foi muito bem recebido, eles falaram, cara, aborta o plano, vamos recomeçar aqui, fazer o 7. E aí acabou que quando chegou no Village aconteceu alguma coisa e também esqueceram disso aí. Vamos falar do Resident Evil antigo. Porque muita gente talvez tenha criticado o 7 pela falta de conexão com os jogos antigos. E aí a Capcom deve ter olhado e falado, agora tem que ter conexão, não podemos ficar sem falar dos primeiros jogos. Então eu imagino que também pode ter sido isso, sabe? É foda, cara. Só dos restos a aguardar agora, né? Eu não tenho muitas expectativas para um Renove, pra falar a verdade. Eu tô mais animado para possíveis remakes que possam vir aí. Ainda tem alguns cartuchos para serem queimados. Ainda tem um Code Verônica. Eu já ouvi falar de um remake do remake. Esse aí todo mundo tá postando também. Mas... É necessário? Não é. Não, nem um pouco. Mas se tiver, eu vou jogar. É que nem o remake do 4. Exato. Do 4, quando anunciaram ele, eu falei, puta, cara, pra que fazer isso, cara? O 4 envelheceu tão bem. Aí eu joguei e agora eu acho que é o meu jogo favorito da franquia, sabe? Então... Foi necessário? Não, mas a gente é... Tamo aí. A gente é culpado. A gente financia essa merda. Tamo aí, cara. Fazer o quê, né? A Capcom lança um jogo e a gente só compra. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Primeiramente, eu queria agradecer a sua presença aqui no podcast, por você ter reservado esse tempo no sabadão aqui que a gente tá gravando, pra bater esse papo aqui. Muito legal, falamos de muita coisa, de Resident Evil, de Yakuza, de jogos de maneira geral. Peço também desculpa pra galera que tá nos acompanhando, eu tô um pouco gripado ainda, então... Tá bem difícil aqui de falar certas coisas, então peço desculpa se aparecer que eu tô falando meio estranho aí, é porque eu realmente tô com o nariz entupido aqui, aí fica ruim pra caramba pra falar. Mas, meu velho, brigadão mesmo aí pela sua presença aí, espero que pra ti tenha sido uma boa experiência. E eu vou deixar o microfone aberto pra ti, pra você fazer sua divulgação, onde a galera pode te encontrar nas redes sociais e onde a galera pode acessar seu trabalho. Pô, cara, eu agradeço de verdade pela oportunidade aqui. Meu, foi muito divertido. Eu acho que a gente podia continuar falando por mais umas 4 horas aqui. Rendia. Mas vamos respeitar aqui o tempo. Então, vamos lá. Se você que tá ouvindo aqui isso aqui gostou do que eu falei, de como é o meu trabalho, de vídeos longos que você pode escutar enquanto trabalha e tudo mais, meu, acessa lá no YouTube Me Compre um Café, que é o nome do meu canal. Eu tô fazendo essa maratona de Resident Evil. Demora um pouco pra postar, porque a edição, né, é aquilo. Eu tenho que trabalhar também de manhã, então quando eu chego em casa eu não tenho muito tempo pra editar. Mas eu vou cobrir cada Resident Evil já lançado, cada spin-off, tudo. E eu também, nesse meio tempo, posto vídeos de outros jogos. Eu postei um vídeo de 5 horas sobre Yakuza. Eu tenho aqueles 2 vídeos que eu fiz sobre God of War, que na verdade é um vídeo só dividido em 2. E eu tenho planos para abordar mais franquias nesse estilo. De discutir a fundo, falar sobre o desenvolvimento, falar sobre como o jogo funciona, quais são os temas dele, o que ele faz bem, o que ele faz ruim. Os próximos projetos que eu tenho aqui são Resident Evil Survivor, que eu já tô escrevendo o roteiro. Tô com o jogo aqui me encarando também. Eu não gosto do jeito que ele me olha. Vou fazer Silent Hill depois dele. E aí, provavelmente as pessoas vão me cobrar por Silent Hill também, vão querer vídeo do 2. E aí eu vou começar também a minha série sobre Yakuza, pra correr em paralelo com Resident Evil. E talvez começar a expandir um pouco mais, falar de outras coisas, falar de anime, talvez de séries, filmes, alguma coisa assim. Porque eu não quero ficar também só preso em jogo. Mas então é isso. Me compre um café no YouTube e no Twitter, ou X agora, você consegue me encontrar através do @Vendícios. E eu tô lá, às vezes falando besteira, às vezes falando como é que tá a situação dos vídeos. Então é isso. Muito obrigado, cara, de verdade, por me chamar pra participar disso aqui. Eu espero que seja o primeiro de muitos. Se você quiser bater outro papo, cara, eu tô aqui à sua disposição. Fique à vontade. Portas abertas. Portas abertas pra retornar sempre que quiser, em futuras oportunidades aí. Tamo aí, com certeza eu vou te chamar, cara, porque tem muita coisa pra gente conversar. E galera, vocês que nos escutaram até aqui, peço, por favor, sigam a gente nas redes sociais.
Eu tô lá no Twitter, Carvalho_Alf. E no Instagram, mesma coisa, Carvalho_Alf. Lá vocês podem trocar uma ideia comigo, pode também acompanhar como tá o podcast, quais são os convidados da semana, quando eu posto episódio novo eu também coloco lá. Tem o Instagram Contato_Spider lá, que eu também atualizo semanalmente. E também nossos e-mails aqui na descrição do podcast, onde vocês podem mandar sugestões, dar seus feedbacks, porque é importante, né? A gente tá aqui fazendo esse conteúdo, então a gente também precisa saber onde a gente tá acertando, onde a gente tá errando. E surgiram também pessoas pra virem aqui no programa, né? A gente já trouxe tanta gente, mas quem sabe, né? De repente vocês têm uma ideia aí que eu não tive antes. E espero muito ver vocês novamente na próxima edição do Spidercast. Até lá! Até! Você escutou Spidercast, o podcast de cultura geek.